Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Moche e hoje nós estamos recebendo aqui o Augusto Júnior da Bagueira Seguros. Seja bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, Mochi. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante e atual. Tá, Júnior, vamos começar falando como é que foi essa virada de chave na sua vida, né? A sua corretora, a Bagueira, ela atende automóvel, vida, empresarial, saúde, e aí você começou no consórcio. Quanto tempo foi isso atrás e quando é que deu esse boom, essa virada de chave? Bom, o consórcio sempre foi um produto que a gente queria implementar na corretora. Há muitos e muitos anos que a gente fala que a gente vai começar a vender consórcio, vai começar a divulgar o consórcio. Só que ao mesmo tempo a gente ficava postergando isso e reclamando dos nossos clientes, porque nossos clientes faziam consórcio fora e não faziam com a gente. E aí eu demorei muito para entender que o culpado não eram os nossos clientes, o culpado éramos nós mesmos, porque a gente não estava divulgando para o nosso cliente. Quem disse que uma corretora de seguros faz consórcio? Verdade. Não é intuitivo. Já é muito difícil de você explicar para um cliente que você também faz seguro de vida, que você não é uma corretora só de automóvel, né? Que também é muito comum falar, você não faz só seguro de automóvel? Imagina quando você falou que fazia consórcio, ele veio aquele passo para trás, nossa, consórcio? Como Né? assim? Como Né? assim, né? E aí demorou muito para eu entender isso e falar, bom, o culpado sou eu, porque eu não falo para os meus clientes que eu faço consórcio. E aí, o que a gente começou a fazer? Ao invés de eu contratar uma pessoa para começar a vender consórcio, criar uma célula de consórcio dentro da corretora, assim como tudo lá dentro, a gente primeiro aprendeu a fazer para depois a gente poder delegar. Então, tudo hoje dentro de uma corretora, eu passei por essas etapas ao longo do crescimento lá dentro, então eu sei fazer um cálculo de seguro, sei fazer registro, sei fazer todas as etapas para que eu possa cobrar de um colaborador ou de um time. E no consórcio não foi diferente. Eu primeiro pensei em contratar um funcionário para vender consórcio, para eu não colocar a mão na massa, só que aí depois eu falei, o que esse cara falar para mim que está acontecendo, eu vou ter que acreditar, porque eu não sei. Eu não conheço o produto, eu não sei como vende, eu não sei como opera, não sei as etapas, né, o processo do consórcio. Então, o primeiro passo que a gente fez foi se especializar mesmo no tema. Então, antes de começar a divulgar, eu entrei em mentorias, fiz vários cursos, participei de inúmeros eventos, li inúmeros regulamentos e contratos de administradores de consórcio para conseguir, de fato, entender como é que funcionava. Fiz consórcios próprios, contemplei consórcios próprios. Olha que legal. Então, a gente já tinha alguns consórcios dentro da carteira da corretora, mas clientes que compraram. Não foi a gente que vendeu. A gente fala que a gente sofreu a venda. O cliente ligou lá e falou, eu vi que a Porto faz consórcio. E aí a gente vendeu o consórcio para ele, mas fala se naquela época a gente sabia de fato o que a gente estava fazendo, a gente não sabia. Mas, então, esse foi o primeiro passo, eu entender tudo, me especializar, fazer de fato um para mim. Comprei, troquei o carro, por exemplo, por causa do consórcio, para poder me especializar, entender como é que funcionava a escolha de grupos, lances, contemplação, processo pós-contemplação, documentação, passei por todas as etapas. No de imóvel foi a mesma coisa. E aí, a partir disso, a gente começou a divulgar de forma mais massiva para a carteira de clientes e também abrir rede social, comecei a falar mais abertamente ao público. A gente sempre teve rede social da Bagueira, né, o Instagram da corretora, e aí eu abri o meu pessoal para falar focado sobre o consórcio. E a da corretora fala um pouco mais misto de seguros e consórcio, mas eu comecei a aparecer um pouco mais como me trazendo como especialista em consórcio. E aí eu assumi essa frente dentro da corretora. Eu acho que isso é um dos pontos que foi importante para a gente conseguir crescer tanto e tão rápido. De fato, alguém se especializar lá dentro, e aí agora sim, eu consigo dizer que eu estou apto para criar um time de vendas, começar a criar processos lá dentro para conseguir escalar. Tá, eu queria validar isso que você falou, porque realmente foi isso. Quando eu visitei sua corretora, você já estava indo bem no consórcio na época. Você mostrou, falou, olha, Mochi, eu que estou cuidando de todos os processos, porque eu quero entender todo, do começo até o final, para quando for escalar isso, você realmente saber, né, tudo que estava se passando ali. E esse desafio que você tem, a gente tem na Mochi também com múltiplos produtos, né? E você falou que uma das coisas que você usou para fazer essa divulgação diferente, então é usar o seu marketing pessoal, no caso aí seu Instagram pessoal, para fazer a divulgação do consórcio, enquanto a Bagueira Paralelo andava com os outros ramos. Sim, porque a gente sabe que pessoas compram de pessoas. Quando a gente fala de um produto novo, de um tema novo, não adianta eu vir só com o logotipo da minha empresa falando sobre aquele produto e não ter uma persona.
Isso. Então, eu preciso trazer essa segurança para o cliente. Seja para o nosso próprio cliente da corretora, falando, olha, tá aqui o Augusto Júnior, ele é especialista, ele é um dos donos da corretora e ele vai te atender e vai cuidar disso. Então, a gente criou essa persona dentro da corretora, que é o especialista em consórcio, com a minha imagem. Ao invés da gente vir somente com a empresa, né, com o logotipo da empresa, falando compre consórcio. E que é muito mais legal. E aí as pessoas compram de pessoas, isso traz um pouco mais de segurança, mas sabendo que tem toda a credibilidade e tradição da Bagueira por trás. Não é o Augusto Júnior que está vendendo consórcio, não, é o Júnior da Bagueira. Então eu já conheço a corretora, agora eu sei quem que é a pessoa que cuida disso dentro da corretora. Então acho que isso foi muito importante nesse processo, trazer essa persona para esse produto que é novo, para nós. Tá. A gente tem muito cliente, né? Muita corretora que utiliza nosso sistema hoje, que ainda não trabalha com consórcio. O que você acha, que dica você daria para eles para começar a olhar com outros olhos? Porque eles têm ouvido falar muito, tem crescido muito consórcio. Sim. Eles têm ouvido falar, mas até agora muitos deles ainda não se mexeram. Qual que seria o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo, pelo menos falando por experiência do que a gente fez lá dentro, é, de fato, botar a mão na massa e estudar. Tem que estudar o produto, entender o produto para saber o que está vendendo. Comigo foi natural, porque quando eu comecei a estudar, e depois de estudar e fazer para mim mesmo e usar, eu comecei a me apaixonar pelo produto. Então, eu não vendo algo porque é bom, ou porque ele traz um retorno financeiro bom, ou porque está na moda. Eu comecei a me apaixonar pelo produto, e aí, por conta disso, hoje eu vendo ele de uma forma muito natural. Tá. Então, eu acho que o primeiro passo é estudar o produto, conhecer o produto de fato, usar o produto, e aí depois eu tenho certeza que se você entender direito como é que funciona, o corretor vai se apaixonar pelo produto e vai vender naturalmente. Não vai mais ser um fardo. Falar, eu preciso vender isso daqui. Não, é natural, já vai entrar na veia como é o seguro. O seguro entra na veia e a gente não sai mais, o consórcio entrou da mesma forma. Então, aqui na Moxa a gente tem 2 sistemas que a gente utiliza para a gente mesmo, né? Um é o financeiro, que é o banco, lá o controle de banco, né, que serve para tudo. Aquele financeiro a gente utiliza de verdade na Moxa. E a gente agora tem uma corretora virtual que é a DroneSeg, que a gente usa para fazer um marketing digital. Sim. E é legal isso, porque você valida seu próprio produto, né? Sim. Que é o que você está falando aí. Você gera autoridade naquilo. Sim. E, pô, é muito mais fácil de vender se uma coisa que você acredita, né? Que você acredita que você usa. Tá. Quais são os maiores erros que você acredita que os corretores fazem quando começam a trabalhar com consórcio? Eu acho que a gente volta no princípio, que é não estudar e não se especializar. Você vender uma cota de consórcio hoje não é difícil. O público está mais habituado, hoje as redes sociais vêm falando muito sobre isso, muitos famosos, influencers, estão falando sobre consórcio. É um produto da moda, é o produto do momento, ainda mais com a tendência de alta da taxa Selic. E aí muitos clientes estão procurando consórcio. E aí para o corretor vender não é algo difícil, porque os clientes já estão mais habituados hoje em dia, muito mais do que no passado. Porém, você simplesmente vender uma cota, entrar no sistema da administradora, transmitir uma cota, não vai fazer com que você perpetue essa venda de consórcio, não vai fazer com que você fidelize esse cliente, não vai fazer com que esse cliente te indique. Porque vender simplesmente uma cota não é difícil, mas administrar ela e saber qual que é o grupo que está fazendo, qual que é o intuito, qual que é o objetivo desse cliente, montar de fato um planejamento personalizado para esse cliente que vai trazer um resultado. É isso pelo menos o que a gente está experimentando lá dentro, né? Então, vender somente é muito fácil. Eu acho que o principal erro é não se especializar e não buscar genuinamente atender o interesse do cliente. Né? Recentemente, contar um caso rápido aqui do que aconteceu ontem. Um cliente me procurou falando, olha, meu pai foi abordado por um profissional de consórcio, por um vendedor, e ele recebeu isso daqui e ele queria saber se é bom. E aí eu falei que antes dele contratar era bom ele falar com você, tá? Eu já sei como é que é a forma que você trabalha. Oh, que legal. Queria que ele falasse com você sobre isso. Eu falei, legal, me passa o contato dele, liguei para o pai dele, conversei com o pai dele me mostrou a proposta que ele tinha recebido. E aí eu entendi exatamente que a proposta que ele tinha recebido, o profissional de consórcio ali, o corretor, ele não entendeu de fato o objetivo que o cliente queria, ele só estava vendendo a cota de consórcio. E aí eu vou trazer isso em números aqui. Esse cliente, ele ainda não é cliente, não contratou, mas a orientação que eu dei para ele foi a seguinte: ele comprou um imóvel na planta, que está para entregar as chaves entre junho e agosto de 2025,
e o valor de pagamento das chaves, né, que é quando o imóvel fica pronto, ele tem que pagar o restante com consórcio, financiamento, recurso próprio, era de 250 mil. Nossa. Aí a proposta que ele me mostrou que o corretor estava dando para ele era de 250 mil. Tá. Aí o primeiro fator que eu já entendi ele não está usando a estratégia do lance embutido, que é uma forma da gente usar a própria carta de crédito como pagamento do lance, o que reduz a descapitalização, o recurso próprio que ele vai usar. E a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator, ele não alertou a esse cliente que ele tem um prazo muito curto para contemplação. Entre junho e agosto é curto prazo para consórcio. É curto prazo para consórcio. Então, é mais um fator que ele precisaria, sim, ter feito uma carta um pouquinho maior para usar o lance embutido. E o último fator que me trouxe de alerta para esse cliente é que ele tinha 30 mil reais de lance para dar de recurso próprio. Ele falou, vou juntar a 30 mil reais até lá. E aí eu fiz as contas, mostrei para ele e falei, olha, com 30 mil reais não dá para contemplar entre junho e agosto. Se você tem um curto prazo, é possível? A gente já contemplou cliente com 15 dias. Dentro do mesmo mês a gente fechou a cota e contemplou ele na assembleia. Mas o cliente, primeiro, precisa saber dos riscos. Ele não pode tacar a faca no pescoço. E segundo, ele precisa entender que ele vai ter que descapitalizar um pouquinho mais para passar na frente dos outros nessa assembleia para fazer essa contemplação. E o recurso que ele tinha era menos da metade do que de fato precisaria para contemplar nesse prazo. E eu alertei ele disso tudo. Eu prefiro perder a venda para explicar para ele todos os fatos, todos os pontos. Eu tenho certeza que, da forma como ele me agradeceu, eu não atendi a necessidade dele naquele momento, mas ao mesmo tempo eu criei um laço de confiança que ele entendeu que eu não vendia a qualquer custo. Com certeza. Eu expliquei para ele que o consórcio é um produto de planejamento. Você pode sim ter pouco recurso, mas para isso você precisa se planejar, você precisa usar o tempo a seu favor. Quanto menos tempo, mais descapitalização. Quanto mais tempo, menor a descapitalização. E aí isso vai trazer sim uma fidelização de um cliente que vai possivelmente indicar para outras pessoas. Então, o fato de você não se especializar é o principal erro dos corretores. Tá, isso que você comentou, mais para frente aqui no podcast, nós vamos voltar a falar sobre isso, porque a importância, vocês estão vendo a importância que tem de uma pessoa que é especialista ajudar você a escolher o produto certo, porque mais para frente nós vamos voltar nesse assunto, porque o pessoal gosta muito de generalizar e achar fórmula mágica para tudo, né? Próximo caso agora, a próxima pergunta, né? O que você, nesse tempo que você está no consórcio, qual é um caso, conta um caso marcante para a gente de um cliente. Olha, eu consigo trazer um caso aqui que foi bem interessante, pelo menos ele é curioso e ao mesmo tempo, para mim, muito emocionante. Uma cliente nos procurou para falar que ela tinha o sonho de comprar uma casa, que ela morava de aluguel, que ela tinha a família dela nessa casa e que ela estava num processo de convencimento do marido de que eles precisavam comprar uma casa para ter uma estabilidade. Tanto ela quanto o marido tinham recursos próprios guardados na poupança. Eles vinham guardando dinheiro ao longo do tempo. Era o sonho dela, então ela tinha um objetivo, ele tinha outro. E ambos tinham fundo de FGTS. Ambos tinham recurso que ia ajudar muito na compra dessa casa. Ela já tinha ido ao banco, já tinha feito diversas simulações, não estava conformada com o preço que ela ia pagar de juros ao longo do tempo. Apesar do sonho, ela tinha consciência de que ela ia pagar muito caro se ela entrasse no financiamento. E ela tinha um fator de que ela não tinha pressa. Ela poderia esperar. Isso é lindo pro consórcio. Ela já estava morando de aluguel. Ela conseguia conciliar uma parcela de consórcio junto com o aluguel dela. E se contemplasse hoje, ou se contemplasse daqui a 5 anos, para ela estava tudo certo. Ela já estava há mais de 40 anos morando de aluguel. É o melhor cenário, né? Então, para ela, mais 5 anos não ia mudar nada. Então, ela entendeu isso. Ela deixou a ansiedade de lado. Entendeu isso e decidiu economizar. E aí ela falou, olha, Júnior, você precisa me ajudar a convencer meu marido. Eu falei, tudo bem. Vamos fazer... Convencer o marido é fácil, o problema é convencer a mulher. Né? Quando é o contrário é muito mais difícil. Muito mais difícil. E aí eu vou explicar o que aconteceu aqui que você vai entender. Eu falei, tudo bem. A gente marcou uma reunião, ela falou que queria muito conhecer o escritório, me conhecer pessoalmente. A gente marcou essa reunião no próprio escritório, eles foram lá. Conversei com ele sobre tudo. Ok, ele fez algumas perguntas mais diretas, pareceu um pouquinho mais cético sobre o assunto e ela mais aberta, já entendendo tudo e tal. Passou uma semana, ela me procurou e falou, olha, Júnior, vamos fazer aquele consórcio daquele jeitinho que você montou, só que faz só no meu nome, não coloca eu e meu marido. E naquela estratégia de lance que você planejou, tira também o recurso dele, tanto da poupança quanto do FGTS, usa só o meu. Aí eu falei, olha, tudo bem, a gente pode remodelar essa proposta, pode ser que
dentro dessa estratégia, como o recurso diminuiu e o crédito é o mesmo, a gente pode demorar um pouquinho mais ou não, pode ser um pouquinho pode ser rápido também. Mas para mim foi curioso o fato dela fazer sozinha. Ela não me falou, enfim, o que tinha tratado com o marido, ela só falou que ia fazer por ela mesma. E aí vem a questão da diferença, né? A mulher comprou, o marido não. Ela pegou e fez de qualquer jeito. Se o marido quer fazer a esposa não, o marido não faz de qualquer jeito. Exatamente. Mas do contrário aconteceu. Ok, ela fez esse consórcio. A gente começou ofertando o lance já dentro de uma estratégia alinhada com ela desde o primeiro mês. E no terceiro mês a gente contemplou essa carta. Olha que legal. E o marido nessa? Eu mesmo não acreditei, porque a gente estava trabalhando com o lance um pouquinho abaixo da média. Não que eu não acreditei que contemplou, porque eu sei que o consórcio de fato contempla. Mas pelas médias, eu achei, na minha expectativa, ia demorar um pouquinho mais e eu já tinha alinhado isso com ela. Tá. Aconteceu mais rápido. Isso é um ponto que é muito importante dentro do consórcio, que as pessoas às vezes não entendem, falam, consórcio demora. A gente vê, às vezes, a gente trabalha com dados. Então, eu olho todo um passado de um grupo de consórcio, eu tiro uma foto disso, um retrato desse passado, e eu tento imprimir um futuro. Perfeito. Olhando a estatística desse grupo. Sim. Eu não tenho como prever de fato o que vai acontecer depois. Mas o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o dado que eu tenho, que é o passado. Agora, obrigatoriamente, o que aconteceu vai se imprimir no futuro de novo? Não. Não, mas você tem uma A tendência. probabilidade é grande. Isso. Mas pode ser que as pessoas desse grupo do nada começaram a tirar recurso Fazer e dar lance lance maior e mudar completamente. Só que no caso dela aconteceu o contrário. Eu peguei um retrato daqui, falei para ela qual era a expectativa futura e aconteceu o contrário. A tendência de lance começou a cair e a gente emplacou o lance dela no terceiro mês. Ela ficou muito feliz. Inclusive um dos vídeos que tem maior visualização no meu Instagram. Tá fixado ali. Ela ficou muito feliz, falou que estava orando muito por isso, que era o sonho dela, que estava se realizando, me agradeceu imensamente por ter ajudado ela, mas de fato o principal mérito foi para ela, porque ela acreditou, ela decidiu, ela pegou a causa e levou para frente a realização do sonho dela. Eu fui um instrumento usado ali para poder ajudar ela a realizar aquilo. E aí ela falou, bom, agora eu preciso contar pro meu marido. Ó, que legal. Aí, na contemplação, eu entendi que ela não tinha nem contado o que ela tinha feito. Não é que ela não tinha contado que tinha sido contemplada, ela não tinha contado o que ela tinha feito. E aí, no momento que eu liguei, eu tinha mandado mensagem para ela perguntando se eu podia ligar. Ela falou que sim, me pediu 2 minutos porque ela estava na empresa, ela ia para um lugar mais reservado para conversar comigo. E aí ficou muito feliz, chorou, orou, agradeceu a Deus e tudo. E aí eu entendi que ela tinha feito sozinha, sem contar para o marido. E aí isso traz também a questão da força da mulher dentro de casa, né? Dessa questão de a mulher ser a estrutura ali, de fato, a base da família ali, da casa, da sustentação, da segurança para a família, né? Ela tem filhos pequenos, ela queria trazer essa estabilidade para casa. O marido talvez querendo investir em outras coisas, olhando mais para horizontes, e ela querendo, primeiro vamos ter a nossa casa, depois a gente olha para o horizonte, né? Muitas vezes a mulher é um pouco mais pé no chão do que o homem nesse sentido, em alguns casos. Então, esse caso foi para mim um dos mais marcantes, é um dos mais curiosos e mais emocionantes para mim, porque a gente fez a realização do sonho de uma família, uma mulher que levou a família nas costas, nesse caso, que trouxe uma estabilidade para a família, eles já compraram a casa. Agora já estamos falando de reforma dessa casa, possivelmente também com o consórcio. Legal. Porque a gente também pode usar a carta de crédito para isso. E a gente entender que o consórcio é um meio de realização de sonhos, é um meio de realização de objetivos, se feito de forma certa, com a pessoa certa e consciente do que pode acontecer, com planejamento, com tempo, ele é a ferramenta ideal. Estatisticamente, homem fecha mais consórcio que mulher. Sim. E aí, nesse caso, você vê um exemplo de uma bolha, né? Um caso totalmente diferente. Sim. Olha que bacana o caso. Bom, lá dentro mesmo a gente tem muito isso, né? A gente tem uma procura muito maior por homens e normalmente os homens começam as conversas e aí no meio da tratativa ele fala, bom, agora na próxima reunião eu vou incluir minha esposa. Certo. Porque no início quem decide a gente mesmo. sempre pergunta, fala, você decide sozinho? Ou num consórcio de empresa, a gente fala, tem algum sócio, alguém que decide com você, um pessoal, uma esposa, um cônjuge, um marido que decide com você. Não, decido sozinho. Então, beleza, a gente faz a reunião, tudo, né? Aí, na hora de bater o martelo, eu falo, não, então, eu preciso chamar minha esposa pra gente poder... Pra ver se eu posso mesmo. Pra ver se eu posso mesmo. Vou perguntar pra ela se eu posso.
E aí, na maioria dos casos é isso. O homem procura, claro, temos clientes mulheres, mas a maioria dos casos o homem procura. Os dados também da ABAC trazem que os homens contratam muito mais consórcio do que mulheres, mas esse caso foi o contrário. Ela contratou e não só contratou, como foi sozinha ainda. Certo. Eu separei alguns tipos de consórcio aqui que talvez o pessoal nem imagina que existem, né? Então, os principais automóveis, que é carro, moto, caminhão, né? Imóveis, Sim, máquinas, equipamentos, veículos náuticos, sim. aéreos, Uhum. energia solar, o cara pode fazer toda Toda a estrutura. toda a estrutura, né? Motorhomes e trailers. Uhum. E que mais aí a gente poderia colocar? Você comentou aí da reforma. Maquinária agrícola também vem vindo muito forte com o consórcio. É bem interessante. Ele precisa aumentar, comprar um trator novo, Sim, comprar uma máquina nova. renovação de frota de empresa, de caminhões principalmente. A gente tem algumas contas nesse sentido, porque caminhão não é um produto que você troca com tanta frequência. Normalmente são 10 anos ali que uma empresa tem na desvalorização contábil ali, eles vão levando os caminhões a 10 anos, às vezes 20 anos, dependendo do valor. E é um período ideal para você planejar. Você compra a sua frota hoje, você já tem as cartas de crédito para renovação dessa frota. Então, muitas vezes, você nem precisa descapitalizar, ou quando a gente faz uma antecipação de renovação de frota, ele vende um caminhão, a gente usa parte desse recurso para dar de lance, comprar o caminhão novo, ele vende o segundo, e em menos de um ano a gente renovou a frota inteira dele. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não faz a mínima ideia desse tipo de coisa. E aí existem vários... Um bom planejamento, cara, como ele pode mudar tudo. Né? Completamente. Ainda mais se a gente for pensar na alavancagem financeira, tanto de pessoas como de empresas, né? Isso para fluxo de caixa de empresa, para renovação de equipamentos, de frota, é importantíssimo. E aí, entre outros, existem vários consórcios diferentes que as pessoas não conhecem. São consórcios de serviços, né? Tem consórcio para cirurgia plástica, para viagem, formatura, festa de casamento. Consórcio de silicones. Consórcio de silicone, de cirurgia. A gente não trabalha, mas por uma opção nossa, tem um público muito grande para isso, dependendo do corretor que quiser se especializar nesse nicho. Não é o nicho que a gente decidiu se especializar, mas existe produto também para esse público. E aí, o que poucos conhecem também, consórcio náutico, você pode comprar seu jet ski, sua lancha, seu iate, seu barco à vela, pode comprar avião, helicóptero e muitas pessoas bem-sucedidas, principalmente esse público que vem comprando bens compartilhados, né, jatinhos, aviões, helicópteros, barcos compartilhados, já estão fazendo uma empresa, né, uma SPE, uma empresa de participações, onde eles já contratam as cotas de consórcio dentro dessa empresa de participações, eles já são sócios dessa empresa e compram os bens usando o consórcio no nome dessa empresa já de participações, e eles têm uma sociedade. Que legal. Porque eles não usam aquele bem todos os dias, todos os meses, às vezes ou é uma casa de veraneio, um barco que eles vão usar uma vez por mês, olha o barco é um excelente exemplo, né? Eles fazem uma compra compartilhada e já fazem isso através do consórcio, que também é possível. Tá. Qual que é o consórcio que mais vende? O que mais procuram vocês para quê? É carro e casa? No nosso caso, imóvel. Mas aí eu acho que no Brasil como um todo, o de carro é mais difundido, é o consórcio mais contratado, né? Carro e moto, principalmente. Mas no nosso público, na nossa carteira de clientes, é o de imóvel. E aí vai muito de encontro com o discurso. O que você quer vender é o que você tem que falar. Né? Não é que eu não quero vender consórcio de automóvel, só que eu me identifico, eu gosto muito mais de consórcio de imóvel. Eu vejo o consórcio de automóvel como um consórcio de necessidade. Eu não compro um automóvel, eu não troco de carro pensando em investimento, pensando em futuro, pensando em patrimônio. Eu troco de carro por necessidade. Eu tenho um carro hoje, eu quero um carro mais novo. Eu tenho um carro hoje, mas eu preciso de um carro maior, que a família cresceu agora. Eu preciso de um segundo carro, né? Então, o consórcio de automóvel, na minha concepção, é um consórcio de necessidade. A empresa tem uma frota, ela precisa renovar a frota de veículos, etc. O consórcio de imóvel, ele apesar de ter também o fato de necessidade para quando você mora de aluguel ou precisa trocar de casa, ele tem um fator muito mais abrangente, porque a gente pode falar muito sobre investimento. A gente pode comprar mais imóveis para aumentar patrimônio. Então, é isso que me chama muito a atenção, porque é isso que eu uso. Vamos falar sobre isso, vamos falar. É isso que eu faço para mim. Né? Eu gosto muito de trazer para os clientes, trazer para o meu discurso o que eu faço, o que eu uso. Exatamente isso. O consórcio de automóvel dos que eu tenho hoje foram por necessidade. Eu queria trocar de carro e usei o consórcio. Os de imóvel eu já faço para planejamento, para investimento. Então, eu acho que ele traz uma abrangência muito maior. Verdade. Tá, jovens procuram?
Jovens procuram em 2 fatores. Os jovens hoje estão muito atentos ao mercado imobiliário, principalmente imóveis na planta, pensando em planejamento, porque eles não têm pressa, eles ainda não constituíram família. Então, eles podem comprar um imóvel na planta, esperar 3, 4 anos para esse imóvel ficar pronto. Eles já sabem do potencial de valorização disso e fazem essa diversificação nos investimentos. E, no mais, consórcio de automóvel, os jovens fazem bastante. Tem pais que fazem para jovens pensando na compra do primeiro carro, pensando na troca do carro do filho. A gente também tem um público também voltado para isso. Tá. Eu vi vários vídeos na internet do pessoal comparando o consórcio com o financiamento. Então, tem alguns cenários que um ganha, tem os cenários que o outro ganha. Mas eu percebi, assim, muita generalização. Sim. Então, o pessoal quer generalizar muito. E eu vejo, assim, a figura do corretor, que é super importante nessa hora, de você realmente entender qual que é a necessidade. Porque em um desses podcasts, a pessoa que é uma pessoa especializada na área de finanças, fala, pô, mas o carro vai te trazer despesa, você vai tomar multa com ele, você vai ter que abastecer, você vai ter que fazer seguro. Pô, mas é um bem que o cara precisa. Sim. Você não estaria... ele não está comprando aquilo para investir, Sim. ele está comprando para usar. Então ele vai ter esse gasto de qualquer jeito, seja para o consórcio ou para o financiamento, ele vai ter essas despesas. Então, assim, eu acho que falta muito tem muito essa generalização do produto e não buscando uma figura de um consultor técnico, que era no caso do corretor. Eu queria que você comentasse sobre isso. Vamos lá. O consórcio e o financiamento são produtos que eu não gosto de falar que eles são concorrentes. Porque um produto é para atender uma necessidade imediata, o outro produto é um produto de planejamento. Perfeito. Se você comprar um consórcio com uma necessidade de financiamento ou fazer um financiamento com uma necessidade de consórcio, você vai errar nos 2 casos. Boa. O sonho vira pesadelo. O sonho vai virar pesadelo. E aí vai acontecer um fator muito importante do que a gente tem de histórico do produto consórcio. A pessoa contrata errado, da forma errada, com a pessoa errada e coloca a culpa no consórcio. A culpa não é do consórcio. A culpa é de como você comprou. Ou a culpa é de como a pessoa te vendeu. Se eu ir lá e comprar o carro A e esse carro A quebrar, o que aconteceu? É um carro que não teve manutenção, um carro que não teve dono, que não trocou o óleo. A culpa é da marca que fabricou o carro? Não necessariamente. Provavelmente é como foi comprado. Você não fez revisão, você não fez um laudo para comprar esse carro, você comprou de uma pessoa, de uma loja duvidosa, e aí deu errado. Então o consórcio é a mesma coisa. Então muitos falam mal do consórcio porque compraram errado no passado. E é isso que a gente vem tentando desmistificar no mercado. O financiamento ele é um produto excelente e atende a grande parte da população. Por quê? Porque ele é um produto imediato. Eu preciso comprar um imóvel agora, eu não posso me planejar. Eu vou comprar agora. E aí a gente cai na questão, o financiamento ele é caro porque ele é um dinheiro imediato. Se eu estou com pressa, eu tenho um atendimento da minha necessidade imediata, eu pago caro por isso. O financiamento tem juros, os juros é o custo do dinheiro ao longo do tempo. Nada mais é do que isso. Agora, a gente consegue usar o consórcio para diminuir esse prejuízo. A gente usa o consórcio em paralelo a um financiamento para fazer a quitação desse financiamento e a gente trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Legal. O que a gente tem feito no escritório? Quando um cliente chega com uma necessidade imediata, eu preciso agora, eu vou trocar, olha, tem cliente que já chega procurando consórcio e já escolheu a casa. Ele já me manda foto, um cara me mandou anúncio, me mandou o link. Mandou o link lá do quinto andar, falou, gostei dessa casa daqui, vou comprar. Monta aí um consórcio para mim. Eu falei, olha, vamos alinhar as expectativas aqui. O produto para você não é o consórcio, principalmente você fazer um próprio e querer contemplar. Existem cartas contempladas, e aí é uma outra questão que a gente pode entrar também, que é uma possibilidade, mas você fazer um consórcio para querer contemplar é muito arriscado. Você vai perder a casa, você vai arrumar um problema em casa com a sua esposa. E aí é importante alinhar isso. Então, chega imediato, querendo a compra, precise ir para um financiamento ou comprar uma carta já contemplada. E aí um outro fator também que precisa tomar muito cuidado, tem muito golpe no mercado, muita desinformação. E aí o que a gente faz? Que a gente costuma montar uma estratégia lá no escritório, é óbvio, vai depender muito dos recursos do cliente. Ele entra no financiamento e a gente vai orientar ele dessa forma. Ele entra no financiamento, em paralelo a gente vai fazer uma carta de consórcio, porque aí eles vão andar juntos, só que em determinado momento eles vão convergir e a gente vai quitar esse financiamento com o consórcio. E aí ele vai expurgar todos os juros futuros desse financiamento, ele só vai pagar juros até o período de contemplação. A partir dali, ele vai reduzir a dívida dele em menos da metade e o prazo que ele vai pagar vai ser menos da metade também. Ele vai trocar uma dívida de 35 anos por uma de 15, por exemplo. Então, antes da gente preparar esse podcast, eu ouvi, acho que não de forma completa, mas eu ouvi, acho que, sei lá, uns 10 de pessoas referência no mercado. Nenhum deles citou isso. Sim.
Olha só que bacana. E os vendedores de consórcio, os corretores, batem muito no financiamento como um vilão. E se não existisse o financiamento, eu quero comprar uma casa agora, o que eu faço? Fazer? Exatamente. Eu vou fazer um consórcio, esperar, mas acabou meu aluguel. Eu preciso comprar uma casa agora. Ou minha esposa apaixonou por um apartamento. Falei para ela que vamos comprar. Eu faço o quê? Se eu não tenho financiamento. O financiamento vai atender essa necessidade imediata. Agora, não. Eu já moro numa casa. Eu posso me planejar para trocar essa casa. Não vou agir com ansiedade, não vou agir com emoção, vou agir pela razão. Eu vou falar, eu vou me planejar para comprar essa casa. Eu vou comprar, mas de forma pensada e vou fazer da forma mais econômica. A gente faz um consórcio, faz o planejamento de contemplação e assim que contemplar você compra essa casa. Só que, infelizmente, a gente tem culturalmente uma ansiedade de querer resolver as coisas na hora. E aí acaba pagando caro por isso. E aí uma, né, na verdade. Ou você paga caro por isso, ou você acha que tá pagando barato e acaba caindo numa furada e tem um prejuízo ainda maior. Quando eu tinha 17 anos, e eu queria tirar meu carro, lógico, né? Um moleque de 17. Hoje o pessoal não tem essa... Mudou um pouco a cultura. Mudou um pouco, eu tive ainda. Mas você vê que o pessoal ainda gosta. Mas com 17 anos eu tava louco pro carro e aí criaram lá um consórcio entre amigos. Imagina, eu com 17, os caras com 60, 50 anos ali, e eu era o único cara novo ali. E era tudo super amigos, né? Enfim. E aí eu entrei, aí que lindo, né? Eram acho que 15 pessoas, e a gente dividiu lá um Gol Zero na época, e todo mês rodava o sorteio, e no terceiro ano lá, no terceiro mês, uma pessoa tirou o carro, pegou o dinheiro, jogou na empresa que precisava, e falou adeus, um abraço. E aí a gente tomou 1/15 de prejuízo todo mundo. Eu aprendi assim a importância que existe com 17 anos, né? Uma seguradora idônea por trás. Eu queria que você falasse sobre essa segurança. Quem é que está por trás disso? Quem são essas empresas que vocês trabalham que vai garantir esse bem? Isso é muito importante. Não foi errado ali a decisão que você tomou naquela época. Acho que era a decisão que tinha para o momento. O consórcio ele foi criado dessa forma. Consórcio entre amigos, funcionários do Banco do Brasil, que se juntaram para ratear ali o custo, e assim surgiu o consórcio. É um produto genuinamente brasileiro, criado por funcionários do Banco do Brasil. Né? A parte da instituição, eles criaram por conta própria, e assim foi crescendo. Mas imagino que na época teve mais regras do que o meu, né? Sem dúvida. O que acontece? Ao longo dos anos, muitas administradoras de consórcio quebraram, não era um produto regulamentado, era muito mal vendido, por isso que existem muitas histórias de um tio, de um avô, de um primo que caiu numa furada ou que perdeu dinheiro com consórcio. Isso vem diminuindo ao longo do tempo. Agora, é impossível de acontecer hoje em dia? Não, como tudo na vida, mas você precisa tomar várias medidas para que isso não aconteça. Mas o produto foi sendo regulamentado, hoje ele é um produto regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central. Ele é um produto legalizado tal qual um banco, tal qual uma seguradora, um seguro. O consórcio hoje já é um produto regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central. Então, eu não posso agora me juntar com vocês aqui, montar uma administradora e sair vendendo. A gente precisa se cadastrar no Banco Central, atender a todas as regras, atender a legislação para poder abrir e criar uma instituição de fato regulamentada. Então, isso é um dos fatores. Outro fator é buscar, de fato, uma administradora que tenha uma grande tradição no mercado, uma administradora que tenha um bom histórico, né? Então, por exemplo, a Porto Seguro que eu vou citar aqui, que é uma das mais usadas pelos corretores, existem inúmeras outras de boas administradoras de consórcio. A própria Mafre tem consórcio também, que é atrelado a banco. O Bradesco tem consórcio, que é atrelado também tem a seguradora, o Itaú também tem. Mas e várias outras administradoras que são independentes, que são muito boas também. Existem inúmeras administradoras de consórcio muito boas. Existem as não tão boas, que não têm um bom histórico, e existem as boas. E aí, além disso, você tem que buscar um bom profissional que vai cuidar do seu consórcio. Você tem a opção de contratar direto com o administrador, que muitas delas têm mesa de vendas, tem canal de vendas próprio, ou tem representantes, que eles chamam, né, que se cadastram lá e vão vender consórcio. Agora, qual que é a questão? Na Porto, por exemplo, você tem um filtro um pouquinho maior de com quem você vai contratar, porque a Porto não permite mais que representantes se cadastrem. Já aconteceu no passado de representantes independentes poderem se cadastrar e vender produto Porto, mas hoje ela, depois de muitos problemas, ela cortou esse canal. Quem já estava continua, mas ela não aceita novos, e hoje ela só trabalha com
o canal de vendas próprio, que são funcionários CLT da Porto, que passam por compliance, tem toda uma auditoria em cima das vendas, e corretor de seguros com SUSEP. Então, hoje a Porto filtrou no quem é o público dela de fato, quem que é o principal parceiro dela, que é o corretor, e hoje você, contratando um consórcio Porto, ou você vai contratar com um funcionário CLT da Porto, que vai passar por uma auditoria, eles têm canal de audição, tudo para controlar como está sendo vendido, são internos, e corretor de seguros, que normalmente tem na veia essa pegada de cuidado com o cliente. Então, é uma forma de você conseguir diminuir um pouco a possibilidade de uma furada ali, que você pode cair frente a uma administradora independente que aceita qualquer um para vender. Né? Então, normalmente, como um mercado é um produto que está em alta, é um produto que está muito na mídia, pensa que uma pessoa perdeu o emprego, quer mudar de carreira, quer ganhar dinheiro, fala, nossa, esse negócio de consórcio aí deve dar dinheiro, tá vendendo muito. Não faço curso nenhum, não me certifico de nada, vou ali na administradora ABC, me cadastro e saio vendendo. Você não tem uma qualificação, uma certificação obrigatória para passar ali para poder para poder vender o consórcio em algumas administradoras. Outras têm, existem administradoras independentes que já pedem algumas certificações. Então, por exemplo, eu, independente de ter qualquer exigência de administradora, eu tirei o PCA 10, que é uma certificação da ABAC com o Banco Central, a ABAC é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, para poder ter uma certificação de fato e entender até se eu estava apto realmente para passar. Fiz por conta própria, não tive exigência, mas é algo que eu quis fazer lá naquele processo de estudo e de especialização. Mas ainda não é um produto que exige uma certificação. A não ser Porto, por exemplo, que pede SUSEP, aí para isso você tem que ter todos os cursos e a formação ali na Funenseg, na ENS, que é uma forma da gente ter algum filtro de quem está vendendo. Tá, vou tocar no assunto delicado aqui, que você abordou. Como é que fica se a Porto ligar para um segurado de algum corretor? Não é difícil. Não é difícil ou é difícil? Não é difícil. Não é difícil. Não, porque o canal de vendas próprio da Porto, do funcionário CLT, o que pode acontecer? Tá? Mas o corretor não pode ficar melindrado com isso? Pode ficar, mas o que pode acontecer? A gente tem duas questões. Se essa fonte de contato veio da apólice de seguro, ou se essa fonte de contato veio de um lead, veio da internet, veio o corretor procurou, tá no mailing, de alguma forma ali da Porto. E aí, obviamente, a gente tem que acreditar que existe algum compliance ali dentro da companhia, alguma no caso da Porto, LGPD, enfim, a certificação ali de que os dados não são confundidos, não são confrontados. Aí você entende muito mais do que eu. Porque se esse contato que o funcionário da Porto teve foi a partir de um banco de dados de apólice, aí tá errado. Sim. Porque esse cadastro é do corretor. Outro fato Mas já não surgiu atritos não surgiram atritos no mercado? Sempre surge, só que porque é muito sempre vai surgir. Sempre vai surgir, porque é muito difícil de você... pensa como corretor. Um cliente te fala que um funcionário da Porto te ligou para vender consórcio. Aí você fala, bom, a minha apólice do seguro desse cliente está lá na Porto. Na hora você vai ligar, você vai falar, o cara pegou a apólice, pegou o contato dele, ligou para vender consórcio e passou por cima de mim. Só que aí depois você vai tentar entender que possivelmente esse cliente se cadastrou em alguma landing page da Porto em algum momento, isso ficou ali dentro, ou esse cara clicou porque os funcionários da Porto lá dentro como CLT, na mesa de negócios, eles vendem consórcio e eles podem ter seus Instagrams próprios para vender, muitos deles têm uma marca própria, né? Eles não criam uma empresa, mas eles vão lá, assim como o meu Instagram que eu criei a persona, eles também criam. Só que eles não vendem por uma corretora, eles vendem como funcionário da Porto. Tá. Então pode ser que ele tenha criado conteúdos na internet para vender. Esse cliente entrou nesse mailing dele, entrou nessa rede social dele, no Instagram dele, procurou e contratou. Até aí eu não vejo problema, porque quem vendeu foi o funcionário, não foi o corretor. Só que aí é muito, muito difícil de você comprovar para o corretor acreditar que isso não veio da apólice. É muito difícil você não dá pra gente, um cliente procurar, entrar no Instagram de um vendedor de consórcio da Porto, se interessar pelo produto, porque o corretor não contou pra ele que vende consórcio. Sim. Aí o cara contou e vendeu, aí o corretor fica melindrado. É o que eu ficava. Eu ficava melindrado antes porque eu recebia uma nota fiscal de um caminhão, e aí eu vejo lá na nota fiscal meio de pagamento, consórcio Porto Seguro. Eu ficava puto. Por que eu não vendi? Tá maluco? Meu cliente há tantos anos, como é que você só faz seguro e não fez o consórcio para ele? Quem falou que você faz consórcio? A gente recebeu o Boris no podcast do ano passado aqui, e ele comentou que isso tirava o sono dele. Ele falou que nada tirava mais o sono dele do que isso.
Porque é a divulgação. E aí eu ficava bravo com isso. E não é muito difícil. A partir do momento que eu comecei a falar sobre consórcio, eu fui identificando dentro da minha carteira de clientes vários clientes que já tinham um consórcio da Porto. E aí, quando eu abordo eles, falo, por que você nunca fez comigo? Todos falaram, porque eu não sabia que você fazia consórcio. Eu entendia que Porto era um produto que você tinha no seu mercado, só que eu achei que você era só corretora de seguros. E a grande maioria deles fez na mesa de negócio da Porto. Ligou lá e contratou. Só que aí, como ele buscou um produto que não fui eu que divulguei e foi vendido, eu não tenho como brigar com a administradora, com a Porto, por que isso foi feito e não foi feito através da minha SUSEP. Uma coisa que eles têm lá, que eu acho que uma ferramenta bacana, principalmente para o corretor que quer vender consórcio, mas não quer se especializar, que é uma forma de você indicar para a mesa de negócios. Então, você legal. pode entrar dentro do corretor online, você cadastra o cliente que você quer, e aí um consultor da Porto, funcionário, CLT, tudo bonitinho, vai entrar em contato com esse cliente e vai vender. Ele Óbvio, vai ser comissionado. a sua comissão vai ser fracionada, vai ser menor. Mas é excelente isso. Só que se você não quer perder tempo, entre aspas, em vender mais um produto, se especializar, mas você não quer perder a oportunidade... Já entrou nesse site? Já entrei. E dá para subir um arquivo em lote lá? Não sei dizer. Porque de repente pelo sistema a gente tem a nossa calculadora de oportunidades, Sim. eu posso ver quem são os compradores de consórcio, faz a exportação dessa tabela, o cara entra lá, sobe... Mas mesmo que não der, é algo que o corretor, se ele quiser, ele pega esse mailing junto com vocês lá no sistema, no Moshi. Sim, a gente dá um jeito. Fala para Porto, fala, olha, tem o sistema aqui, mas não dá para subir um arquivo. Manda isso por e-mail pro canal certo e isso com certeza vai chegar nas mãos deles. Boa. É uma forma também. Agora, eu quero vender consórcio... Ele tá sentado em cima do... Exato, eu não quero perder a oportunidade de oferecer consórcio para os meus clientes, mas eu não quero fazer. Eu não quero fazer a mão na massa. Faz. Exato. E aí o que vai acontecer? Ou eu vou vender pro teu cliente, ou um funcionário da Porto vai vender pro teu cliente. Duas uma. Lindo. E olha que eu tenho muito consórcio de cliente que eu vendi, e é cara que é cliente Porto com outra corretora. Outra corretora. E hoje eles estão me procurando para fazer o seguro. É, exatamente. Então, você me atendeu tão bem no consórcio, você cota meu carro também? É uma via de mão dupla. É. Ao mesmo tempo que eu vendo muito consórcio para os meus clientes de seguro, hoje eu já estou vendendo seguro para os clientes que vieram só pelo consórcio. Isso é um ganha-ganha para o corretor sem tamanho. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu sei que a tua resposta vai ser depende. Né? Mas eu queria que você citasse o melhor cenário. É o seguinte, nós temos duas pessoas que vão te procurar para o consórcio. O cara que tem dinheiro sobrando, ele quer usar como investimento, e o cara que está com o dinheiro contado, ele tem pouca grana. Qual que seria o melhor cenário para essas duas realidades? O que você ofereceria para um cara que está querendo fazer um investimento e para um cara que está apertado para, por exemplo, comprar um carro ou uma casa? Bom, o consórcio é um produto para os dois públicos. Ele é para o público que tem a grana mais apertada e é para o público que tem recursos, mais recursos. Porque o que tem mais recursos, ele pode se alavancar e crescer ainda mais o capital dele, descapitalizando menos. E aí eu posso dar até citar um caso aqui que a gente está agora em operação. E o cara que tem recurso mais limitado, ele tem duas opções, três na verdade. Ou ele não compra, só que na maioria dos casos ele precisa, ou é um carro para trabalhar, ou é um carro para deslocamento, ou é uma casa que ele precisa morar, ou ele compra por muito caro. E aí a gente cai naquela questão do case que eu contei da esposa. Se eu tenho recurso mais limitado, mas eu moro de aluguel e consigo assumir a parcelinha de consórcio, eu faço e espero. E aí eu não posso colocar ansiedade na frente. Eu vou comprar barato e mesmo com recurso limitado. E vai me atender. O cara que tem recurso, tem mais recursos, que ele tem grana para investir, ele pode usar o consórcio em diversos fatores. Agora o caso que eu vou falar de exemplo é um cliente que contratou R$2 milhões com a gente de consórcio em outubro. Ele fez 4 cartas de 500 mil, a gente entrou em grupos em andamento. Por quê? Que é outra técnica. Que é outra técnica. Por quê? O que ele falou para mim? Ele falou, olha, Augusto, eu tenho um financiamento e eu não quero mais pagar juros desse financiamento. Conversei com a minha esposa, eu tenho dinheiro para quitar esse financiamento à vista. Só que eu estava conversando com o pessoal lá do escritório e eles falaram para eu não fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou descapitalizar. E aí não foi nem eu, foi o pessoal do escritório dele, da empresa que ele trabalha. Não faz isso, que você vai se descapitalizar por completo, você vai quitar o financiamento, vai expurgar o juro, só que você vai deixar de ter rendimento sobre esse capital que você tem. Então é um cara que tinha 2 milhões no banco. Então é um cara que tem dinheiro para investir, é um investidor. Que é o nosso normal. Claro, o nosso normal aqui, agora. E aí, o que acontece? Ele ia economizar os juros do financiamento, só que ao mesmo tempo ele ia perder o rendimento
do juros compostos que ele tinha da aplicação dele. Então ele tira de um lado, né? E perde do outro. Sim. Eu tô pagando 12% ao ano no financiamento, que absurdo. Só que você tem 1% ao mês aqui, Exatamente. Você tem 12% de novo ao ano agora com a Selic alta. Então você tirou de um bolso, pôs no outro. No caso dele, e aí o pessoal do escritório falou para ele, procura consórcio, vai entender melhor sobre isso, porque você pode usar só uma parte. E aí explicaram para ele bonitinho. E aí 3 desses caras que trabalham com ele eram meus clientes. E falaram, procura o Augusto. Procura o Augusto. Vendo? Só que aí ele, cabeça dura, o que ele fez? Ele foi primeiro no banco. Marketing de referência. Falei, não, fui no banco lá que eu tenho conta, é aqui embaixo da empresa, já aproveitei para falar com o gerente, tá? Ele me passou essa proposta. Eu já olhei a proposta dele, e aí não falando mal de gerente de banco, só que muitos não se especializaram em consórcio. Já existem gerentes de banco, eu tenho colegas, inclusive, que se especializaram em consórcio, assim como corretores. E aí você não pode falar mal, porque o cara se especializou, ele foi atrás, ele buscou. Só que nesse caso, o cara fez as cotas lá para ele, passou um histórico, falou para ele, você vai contemplar com 55%. Esses 2 milhões que você precisa. E me mandou o histórico que o cara mandou para ele. Mandou o material. Eu falei, olha, 55% que ele tá te falando realmente contempla. Mas nesse mês específico aqui, há tanto tempo atrás. Porque se você pega a média aqui, o menor lance nesse mês foi 80, o menor foi 70, o menor foi 65. Como é que ele te falou que você vai contemplar com 55% no primeiro mês? O que aconteceu nesse mês em específico, no histórico, não quer dizer que vai acontecer agora. Expliquei para ele todo esse cenário, montei um planejamento para ele, e aí agora em dezembro a gente está terminando de contemplar a 4ª cota dele. Nossa, a gente fez 4 já? A gente fez no comecinho de outubro 4 cotas para ele. Em outubro mesmo, no dia 20, a gente contemplou 2 cotas. A primeira contemplou normal no lance. A segunda a gente contemplou no lance por substituição, que é quando alguém dentro do grupo não paga. E aí ele teve a segunda chamada, ele foi contemplado. Então a gente contemplou 2 em outubro. A terceira cota a gente contemplou em novembro. E a 4ª cota eu tenho certeza que a gente vai contemplar agora em dezembro, porque o grupo dele tá lindo, ele tá já empolgado com isso, ele quer resolver. Aumentou o problema dele, porque ele tinha 2 milhões e não sabia o que fazer. Aí ele comprou 4 cotas, agora foi contemplado mais 2. Mais 2. Então, agora o que vai acontecer? Ele aumentou o problema dele. O que vai acontecer? Agora, provavelmente em janeiro, ele já entra com a quitação no financiamento. Ele manteve o recurso dele, e aí falando aqui em números, ele vai manter, a gente está alavancando ele usando 57% de capital próprio, ele vai 43%. Ele vai manter 43% do recurso dele investido, aplicado, rendendo juros, e ao mesmo tempo vai expurgar os juros do financiamento. Ele trocou uma dívida... Sensacional. Ele trocou uma dívida de 35 anos por uma dívida de 15 anos, ele trocou uma parcela de financiamento de R$13 mil para uma parcela pós-contemplação de R$7 mil. E manteve 43% aplicado. Ele manteve 43% aplicado, rendendo juros. Então ele ganhou em todos os sentidos. Agora, o que acontece para ele, por exemplo? Que estava alinhado à expectativa. E aí, voltando na questão do cliente que tem um recurso mais recurso. Ele sabia que ele precisava, dentro de alguns meses, conciliar a parcela alta do financiamento com a parcela do consórcio. Ele falou, ok, eu topo isso. Só que você me ajuda a contemplar em até 6 meses. Foi isso que eu prometi para minha esposa. Eu vou ter que desembolsar esse recurso maior por mês para contemplar, mas ele já estava com foco nesse objetivo, que era quitar o financiamento logo. E a gente, o planejamento dele era para 6 meses. A gente resolveu esse problema em 3 meses. Em 3 assembleias a gente já está resolvendo esse problema. Então ele já vai deixar de pagar a parcela do financiamento. Então ele é sim um produto tanto para quem tem menos recurso como para quem tem mais recurso. Nesse caso foi uma quitação de financiamento que ele vai se manter capitalizado. Outros casos eu já tenho minha casa quitada, já tenho meu carro quitado, enfim, não quero comprar outra casa para morar, não quero trocar de casa nem carro. Comprar imóveis para renda passiva. Vamos diversificar o seu patrimônio. E aí a gente entra também nessa parte de que quem tem recurso para poder investir, para poder diversificar, também usa o consórcio. Tem outro cenário que é aquela alavancagem financeira, que o pessoal faz esquema tipo bola de neve, né? Aí ele vai, é contemplado, ele vai comprar mais consórcio, comprar mais consórcio. Como é que é isso? Fala um pouco. A lógica é simples. A lógica é simples. É você pensar que você só vai pagar seu consórcio até contemplar. Acabou. Mas e depois? Depois quem vai pagar é o inquilino. Por quê? Porque tua parcela é 2 mil e você recebe 4 de aluguel. Simples. Como é que ficam os cálculos hoje? Porque antes a gente tinha uma premissa que era calculada mais ou menos 1% em cima do aluguel. E depois da pandemia, com os imóveis disponíveis, etc., hoje, nossa, o cara consegue 0,4%, ele está dando... dá pulos de alegria. Sim. Como é que fica esse cenário numa situação dessa?
que é onde ele vai, se ele alugar, quando ele consegue alugar, ele vai ter um rendimento bem abaixo. A gente tem duas opções aqui, se a gente for falar de renda passiva, né? Alocação tradicional e alocação de curta temporada, que está muito em alta. Tá. Que é a alocação short stay, como todo mundo fala agora nas mídias. Então, ou você vai alocar tradicional com contrato simples de locação, uma família morar ali naquela casa, ou você vai colocar esse imóvel para curta temporada. E aí vai muito do foco e do tipo de imóvel, da região. É um apartamento grande, numa região central e etc. Dificilmente você vai conseguir locar para curta temporada. Agora, é um apartamento pequeno, numa região que tem demanda de trabalho, demanda de turismo, é um estúdio. Tá Locação Brás, de curta tá na Paulista, temporada. né? Vila Mariana, Locação enfim. de curta temporada. A gente tem vários cases de cliente, inclusive cases próprios, porque vem muito daquela questão de que a gente, antes de tudo, a gente fez e usou. Então, a gente também tem imóveis para alocação de curta temporada, através do consórcio, onde a gente está conseguindo 2%, 3% de retorno ao mês. Você comentou uma vez comigo de um cenário onde vocês estavam pegando o dinheiro do consórcio e dando uma repaginada, como é que chama aquilo? É bonito, dando uma repaginada no imóvel e com isso fazendo... o retrofit. Retrofit. Aí é uma estratégia que você... Aí é uma vantagem do consórcio, por exemplo, frente ao financiamento, se você pudesse planejar. Porque um financiamento, o que acontece? O banco, e naturalmente, porque eu vou te emprestar dinheiro, aquele bem vai ser minha garantia, eu quero que esse bem seja bom. Eu não vou aceitar, eu vou te dar dinheiro para você comprar uma casa caindo aos pedaços. E se ela ruir amanhã, você não vai nem me pagar e eu nem tenho patrimônio para executar. Perfeito. No consórcio, não. No consórcio, você pode comprar qualquer imóvel, em qualquer estado, obviamente vai ter uma avaliação, em qualquer região, inclusive imóvel rural. No financiamento, ele tem que aprovar a idade do imóvel, a região do imóvel, o estado do imóvel e fazer a avaliação. No consórcio, é só a avaliação. A avaliação do imóvel condiz com o seu saldo devedor? Com o que eu vou ter de garantia? Condiz. Você pode usar o consórcio para comprar um imóvel caindo aos pedaços, um imóvel muito antigo, um imóvel que está abandonado, bem desvalorizado, e usar o consórcio não só para comprar esse imóvel, como para reformar. Então, você pode usar a mesma carta de crédito. Se esse valor contemplar a compra mais a reforma, ok, você usa a mesma. Ou você compra uma carta para comprar e outras cartas para reformar. Levanta esse imóvel, dá uma repaginada nele, que é o que a gente chama de retrofit, deixa ele bonito, refaz elétrica, refaz hidráulica, refaz a parte externa, deixa ele muito moderno, você vai valorizar ele, você vai vender ele por 3, 4 vezes o que você pagou facilmente. Pagou assim, imóvel mais reforma. E aí com o consórcio você consegue fazer isso. Você consegue usar um crédito barato, parcelado, né, que vai aceitar essa garantia, que vai te gerar o recurso por antecipação, porque isso também é uma grande vantagem. O consórcio, ele tanto para construção como para reforma, ele te dá o crédito por antecipação. Você apresenta um cronograma físico-financeiro de obra, obviamente vai ter a matrícula, o habite do imóvel para mostrar que ele é regular, e a administradora vai te antecipar o recurso para você usar isso. O que você tem que fazer? Usar esse recurso de fato, porque depois vai ter uma vistoria. Mas se você vai contratar o Joãozinho, se você vai contratar uma construtora, se você vai comprar a pia da marca A ou B, se você vai comprar da loja A ou B, não importa. Você tem que executar. Eu não quero nota fiscal de material, não quero nota fiscal de mão de obra. O que eu quero? Eu vou te antecipar o recurso e eu quero que você execute. Me traz o bolo pronto. E aí o que os clientes fazem? Você ganha uma vantagem. Ou você usa esse recurso antecipado para negociar preço à vista com um prestador de serviço, ou com a loja de materiais para construção, por exemplo, com um fornecedor, e aí você consegue ter um retorno em cima disso. Ou o que muitos clientes fazem é aplicar esse recurso antecipado e pagar tudo parcelado no cartão de crédito. Lindo. Eu vou na casa de material para construção, compro a obra inteira parcelada no cartão de crédito. Eu não pago juros, porque na maioria delas fazem 10, 12 vezes sem juros. Eu ganho milhas, ganho pontuação, ganho cashback no cartão e ganho rendimento. Dá para viajar ainda. E ganho o rendimento do recurso aplicado que a administradora me antecipou. Lindo. Então você consegue ganhar ou negociando o preço à vista ou ganhando no pagamento parcelado com rendimento mais retorno do cartão. Então é mais uma vantagem que você tem para o uso do consórcio. Assim, você vai abrindo horizontes e frentes, vai dando papo para dias. Então, o papo aqui tá andando. Eu não tô com pressa, porque eu tenho umas perguntas aqui importantes ainda. Não, vamos lá. Cotas, por exemplo, várias cotas ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Depende. E aí você falou, vai falar, depende. Eu sei que a minha área também é assim. Por que depende? Tem muita gente ouvindo na internet, né, influencers, especialistas, enfim, falando, não, faz várias cotas dentro de um mesmo grupo, que aumenta a sua probabilidade de contemplação, que babá. Legal, mas vai depender do seu objetivo. Isso vai funcionar se você quiser usar o consórcio para investimento de venda de carta contemplada, que é mais uma frente para você ganhar dinheiro com o consórcio. Quero te perguntar aqui. Por quê? Ao invés de eu fazer R$1 milhão numa única cota dentro de um grupo, onde eu vou participar de um sorteio por mês,
E aí eu vou ficar esperando essa bala de prata. Então, algum dia eu vou ser contemplado por sorteio nessa cota. Nada, né? E aí eu vou vender essa cota. Tá. Legal, você vai ganhar uma grana. Só que a probabilidade é baixa, porque você tem uma cota à frente de todo mundo do grupo. Ao invés disso, vamos fazer 10 cotas de 100 mil dentro do mesmo grupo e todos os meses você vai participar de 10 sorteios. É como se você ter 10 números da sorte. 10 talõezinhos lá da loteria. Não é muito melhor... Tem 10 cartelas do bingo. Exato. Não é muito melhor você ter uma probabilidade 10 vezes maior de contemplar 10% do que você tinha do que ficar esperando anos você contemplar 100%? Mesmo porque as outras 9 não vão desaparecer. Não, elas vão continuar, pode ser contemplado. Agora, isso funciona para quando você não quer usar esse todo de 1 milhão, você vai contemplando, você vai vendendo. Você vai ter utilidade para aqueles 10%. O que acontece? Mas 100 mil não é muita grana, porque eu vou vender essa cota por 35 mil, por exemplo, que é uma boa grana de ágio que você vai botar no bolso. Uns 35% da cota você vende. E vende fácil? Vende fácil. A demanda... Eu vi outro dia, existe um site, que isso é tipo um leilão, né? Tem vários. Cara, você entra ali... Tem vários. Mas tem que tomar muito cuidado com onde você busca a cota contemplada. Tem muito golpe no mercado. Mais uma vez, a importância de um corretor de seguro especializado que ele vai te ajudar a escolher essa cota. Tem muito golpe no mercado. Muito golpe. Precisa procurar alguém sério mesmo para comprar essa cota. E a gente, graças a Deus, a gente já conseguiu criar um banco de dados e grandes parceiros também para vender e comprar cotas contempladas. Isso pode ser um negócio também para o cara, né? Ele fala um negócio. Eu vou colocar aqui, a hora que der, eu coloco a venda, eu não quero crédito. É mais uma forma de diversificação de investimento. A gente tem muito cliente já fazendo isso. Eu tenho um case próprio. Em agosto de 2023, eu contemplei uma carta de consórcio de R$300 mil na primeira assembleia por sorteio. Nossa. Você acredita? Eu não acreditei na hora. Eu abri o e-mail. Lance? Não tinha, foi a primeira assembleia. Eu fiz essa cota... A primeira nunca tem? Não, tem, mas eu fiz essa cota... O pessoal estava dormindo? Não, eu fiz essa cota sem expectativa. Eu fiz ela para investimento. Falei, vou deixar ela aqui, não queria usar. Não necessariamente. Eu fiz ela e falei, vou deixar aí para sorteio. Quando contemplar, eu vejo se eu compro um imóvel, ponho para alugar, se eu vendo, enfim. Eu lembro direitinho. Eu fiz ela dia 31 de agosto, no finalzinho do mês, finalzinho de campanha da Porto. Eu já tinha feito algumas cotas para aproveitar a campanha, chegou no último dia, acho que era 10 horas da noite, finalzinho do dia, finalzinho de campanha, finalzinho do mês, 10 da noite, a campanha acabava de meia-noite, eu chamei minha esposa no escritório de casa, falei, amor... Estamos aqui sem fazer nada, aquele dinheiro vamos fazer mais uma cota? Era R$300 mil, R$1.000 por mês, R$1.020 por mês, eu lembro bonitinho. Ela, não, mas já tem um monte, não sei o quê, dinheiro, preocupação normal, natural. Sim. Eu falei, vamos fazer mais uma cota, é R$1.000 por mês, 300 pau de cota aqui, se contemplar a gente compra imóvel, se não contemplar também, deixa lá, tal. Aproveitar a campanha, mais uma, né? Ela, tá bom, você sabe o que você faz, você entende do assunto, faz aí. Beleza, fiz. Dia 20 de outubro foi a primeira assembleia, porque eu fiz dia 31 de agosto, essa cota apropriou em setembro, 20 de outubro foi a primeira assembleia. Contemplou por sorteio, recebi e-mail da Porto. Eu nem acompanhei a assembleia, porque eu falei, tá lá, acabei de fazer. Não vou ser sorteado. Recebi e-mail, você foi contemplado, como um cliente. Você foi contemplado. Eu falei, mentira. Já tinha acontecido erro de e-mail, de contemplação. Aconteceu. E mandaram errata, não sei o quê. Como que você reverte isso com os clientes? Eu não sei. Você pensou, deu de novo. Eu falei, deu de novo. Que contemplei minha cota primeiro mês no sorteio, não fiz nada. E aí quem pode pensar aí, minha cota não é diferente da de vocês. Minha cota é normal, tá lá dentro do grupo. Não tem uma estrelinha lá, esse aqui é corretor top da Porto. Infelizmente, né? É Porto Elite Blue. Não é. É normal. E aí contemplou por sorteio, eu não acreditei, fui no aplicativo, contemplado. Aí fui no sistema do corretor, contemplado. Eu falei, caraca, contemplou. Eu não acredito. Contemplou mesmo. Aí o que eu fiz? Comecei a fazer conta. Eu tenho 3 opções. Ou eu deixo essa cota parada lá. Agosto de 2023. É que eu tô fazendo as contas, 9 meses depois, não, na sexta-feira, um pouquinho depois. Foi comemorar aquela noite. Comemorar. Então, a gente tinha 3 opções. Sentei com a minha esposa, mostrei, ela também não acreditou. Falei, não, tá aqui o e-mail, olha aqui o aplicativo, não sei o quê. Eu falei, não acredito. Aí a gente sentou e desenhou 3 opções. A gente podia deixar essa cota rendendo, porque o que poucos sabem é que uma cota contemplada, ela passa a render Selic. A Porto, ela pega essa cota contemplada e aplica num fundo da Porto atrelado ao Tesouro Selic. Então, e não precisa fazer nada para isso. Nada, automático. Então, é isso que é uma questão que eu acho importante, que tipo assim, você não precisa ser um cara especializado no mercado financeiro para saber o que fazer. Não, de forma alguma. A Porto tem uma asset. Ela faz o gerenciamento de investimentos e de fundos. E não cortando você, assim, quando eu tive a última vez no escritório do Júnior, ele me mostrou... todos os clientes que ele tem, que ele acompanha, ele faz um acompanhamento mensal.
Isso eu acho bacana. E aí ele vai vendo, tipo assim, contemplou, o que eu vou fazer o próximo mês para esse cara? Aí ele vai lá e ele vai avaliar. Ó, isso daqui eu vou aumentar o lance. Esse cara aqui ele quer segurar um pouco. Esse cara aqui eu vou sugerir tal coisa, né? Sim. Inclusive em sistema, a gente estava discutindo como fazer isso no sistema da Moshi, justamente para ele fazer esse controle. Porque, cara, é um acompanhamento um por um. E aí você vai, para cada realidade, você vai chegando numa solução diferente. O objetivo nada mais é que usar o consórcio para ter um retorno financeiro, seja uma economia ou um lucro em cima disso. E a menor descapitalização possível do cliente. Então não adianta eu sair dando lance de 60% pro cara que não tá com pressa. Para que eu vou fazer ele descapitalizar se ele se contemplar hoje ou daqui a 3 anos não vai mudar nada para ele? A gente vai trabalhar com, ou não vai trabalhar com lance, vai deixar no sorteio, ou vai trabalhar com lance fixo ou um lance menor. Então, você está falando dos 300 mil, uma opção era... Uma opção era deixar rendendo. Por quê? Eu tinha pago 2.040 de parcela, eu tinha pago 2 parcelas até a contemplação, porque a primeira, que foi em agosto, foi referente à primeira assembleia de outubro, e a segunda parcela foi porque virou o mês em novembro e já lançou no cartão. Então eu tinha pago 2 parcelas de 1.020 cada, e eu ia passar a ter rendimento Selic sobre 300 mil reais. Lindo. Se a gente falar hoje, é 3 pau por mês. Pagando 1.000. Eu falei, lindo. Porque investimento nenhum, e aí agora vamos separar aqui, né? Tem cliente que procura falando, mas é melhor do que investimento A, B ou C. Não quer dizer que você tem que deixar de investir nos meios normais. Renda fixa, renda variável, ações, fundo imobiliário. Muda o mindset da coisa, né? A forma de pensar da coisa. Não é A ou B, não é preto e branco. Você não tem esse tipo de cenário, nenhum tipo de mercado financeiro. De jeito nenhum. Então aí você tem um cenário diferente. É um cenário diferente que você pode diversificar. Por quê? Investimento nenhum vai te dar retorno sobre um dinheiro que você não aplicou. Perfeito. Qualquer investimento, renda variável, renda fixa, COI, o que você quiser, se você aplicar 300 mil reais, você vai ter rendimento sobre 300 mil reais. Se você aplicar 30, você vai ter rendimento sobre 30. No meu caso, eu apliquei 2.000 e tinha 300 de rendimento sobre 300. Por quê? Porque eu contemplei uma carta de crédito de 300. Como eu não usei esse crédito, eu não preciso avisar nada. Contemplou, ela já vai para o fundo. Quando eu quiser usar, ela está disponível. Mas até lá, ela vai ficar aplicada rendendo. Então, a partir do momento que contempla, a administradora vai tirar esse recurso do grupo e vai aplicar num fundo, porque ela não é mais do grupo, ela é do Augusto. E aí, eu tinha esse cenário. Ou eu deixo ela rendendo, que já vai me dar um baita retorno, porque eu pago 1.000 por mês e vou ter retorno sobre 300 mil, hoje com a taxa Selic a 12,25 e tendência para 15 no ano que vem. Lindo. Outra opção que eu tinha era comprar um imóvel para colocar de renda passiva e aluguel. E aí eu já estava pesquisando algumas opções para entender o cenário, entender o mercado do que eu poderia ter de retorno e qual era o risco envolvido. E naquela época seria o primeiro para investimento de renda passiva, então eu tinha um risco um pouquinho maior, mais do que eu teria hoje com a experiência que eu criei. E a terceira opção era vender essa carta contemplada. Fiz conta, planilhei muito, HP saiu fumaça. E aí, sentei com a minha esposa, a gente entendeu todo o cenário e a gente decidiu vender essa carta. Por quê? Porque era uma forma da gente botar dinheiro no bolso na hora. A gente vendeu essa carta, eu coloquei 97 mil no bolso. Olha isso. Eu paguei 2 mil reais. Isso dá 5.000% de lucro em 60 dias. É algo que rendimento nenhum te dá, aplicação nenhuma te dá. Mas eu vou fazer meu consórcio e vou ter esse retorno. Não necessariamente. Exatamente. Pode ser que você tenha. O que você tem que fazer? Dar o primeiro passo. Você precisa fazer o consórcio. Então, se você não contemplar, se você não fizer o consórcio, você nunca vai contemplar. Perfeito. Só contempla quem faz. Se eu não comprar o bilhete de loteria, eu nunca vou ser sorteado lá na loteria. É que isso é bem diferente de um jogo, né? Que as pessoas entendem. Tem gente que é aversa a jogo, né? Isso não tem nada a ver com o jogo. Isso é uma forma de investimento. No meu caso, eu fui contemplado por sorteio rápido. Só que se ao longo do caminho eu decidisse dar um lance, contemplar e comprar um imóvel para alugar, eu podia. Eu tenho essa opção. Uma loteria não. Você vai pagando lá a loteria e só tem a opção de ser sorteado. É 1 em 100 milhões. No consórcio, não. Primeiro que é 1 em 500, 1 em 600, 1 em 900 no máximo. Sua chance de sorteio já é frente a uma loteria muito maior. Uhum. Só que você tem meios para utilizar. Eu fiz um consórcio com um objetivo e saí com outro. Você pode fazer isso. Faça um consórcio e, de repente, eu queria comprar um imóvel para locação. Só que eu fui contemplado no primeiro mês. Meu retorno na locação ia demorar muitos anos para eu conseguir ter esses 97 mil de lucro que eu tive na hora. Por quê? Somado a isso, eu peguei esses 97 mil e apliquei. Então, não acabou eu fiz ele né? render. O que eu fiz a partir disso? Que aí vem a bola de neve. Eu fiz mais 2 consórcios.
Eu fiz mais 2 consórcios. Agora, se eu quiser dar lance nesses 2 consórcios, eu vou usar os 97 mil, que agora já virou muito mais, porque rendeu, para pagar o lance desses 2 consórcios. Então, eu usei o próprio dinheiro do consórcio para pagar meu lance. Eu usei o próprio dinheiro da operação. E aí a gente cai naquela questão da bola de neve que a gente acabou mudando. A gente faz o consórcio, contempla esse consórcio, coloca o inquilino para pagar, seja locação tradicional, seja na locação de curta temporada, e a partir disso que eu me livrei dessa parcela, eu faço outro consórcio, ou 2 consórcios, porque se você colocar na curta temporada, você não só vai pagar todas as despesas do imóvel, como você vai pagar a parcela do consórcio, você pode pagar mais uma parcela de consórcio. Então você pode fazer 2, uma para restabelecer a que você já comprou, e mais uma para multiplicar seu patrimônio. E é isso que a gente vem fazendo lá na corretora, tanto para nossos casos próprios, como para muitos clientes. Muito bem. Você vê o consórcio hoje como uma solução de educação financeira no Brasil? Eu vejo, porque tem muito cliente que tem dificuldade de guardar dinheiro. Cai o dinheiro na conta, o cara vai e gasta. Só que se ele tiver um boleto para pagar, é diferente, ele tem um compromisso. Que é 2 certezas na vida que eu falo, é a morte e o boleto. O boleto vai vir. Pode ter certeza. E tem que ter a mesma determinação que o boleto sempre vence. Vence, sempre vence. Então tem muitas pessoas que procuram a gente, e aí cai na questão, né? Seja sincero. Tem muito cliente que me procura e que é sincero. Fala, Júnior, eu não consigo guardar dinheiro. Me gera uma conta. Dá um boleto, lança no meu cartão de crédito que eu vou pagar. E eu vou guardar dinheiro. A gente tem um monte de cliente que fez isso. Só que o que eles fizeram? Eles foram sinceros consigo mesmos e comigo. Perfeito. Eles falaram pra mim qual era o objetivo. Eles não vieram e falaram, não, eu vou fazer esse consórcio aqui porque eu quero investir no mercado imobiliário. Não, ele falou, eu não consigo guardar dinheiro. Me faz um consórcio, me dá um boleto que eu vou pagar por mês e eu vou guardar dinheiro forçado. Pronto. Excelente. Sendo sincero consigo mesmo e comigo, a gente vai encontrar a melhor solução. Então, o consórcio é um produto de educação financeira. Ele vai ter um lançamento no cartão de crédito dele, ou ele vai ter um boleto para pagar. O cara pegar o dinheiro que sobrou e ir lá na aplicação A, B ou C e aplicar, ele não faz. Só que o boleto que cai todo mês na conta dele, ele vai lá e paga. Então é uma forma sim de guardar dinheiro, é uma forma de investir, é uma forma de educação financeira. Promoções. Vira ou mexe eu vejo que aparecem algumas promoções. Uma delas que mais me chama a atenção é aquela 50% até ser contemplado. Sim. Como é que funcionam essas promoções? É o ano inteiro? Quais são as promoções que existem hoje? Como é que funciona isso? Promoções são oportunidades, são janelas de oportunidade que a gente tem, onde tem facilidades para você entrar num consórcio. Eu vou pagar mais barato? Não. No final do consórcio, você vai pagar a mesma coisa. Não é um desconto que você está tendo. É uma redução na parcela até a contemplação, somado a muitas campanhas que a gente tem, a uma redução ou zero de taxa de adesão. O prazo do consórcio se estende mais por causa disso? Não necessariamente, porque a gente tem a opção de grupo em formação, que são 200 meses, ou grupo em andamento, que é até 200 meses. Tem grupo com 140 meses, grupo com 160 meses. Eu tô falando de imóvel, né? Automóvel vai de 50 a 120 meses. Se todo mundo pagar 50, como é que fica na hora da contemplação para a seguradora pagar a primeira cota? Porque assim, dentro de um grupo de consórcio, vão acontecendo contemplações ao longo dos meses. E essas campanhas, elas são redutoras, elas têm redução na parcela até a contemplação. Pós-contemplação, a parcela volta ao normal e tem uma injeção de dinheiro no grupo, porque tem muita gente que paga lance. O pagamento de lance... serve para fazer Sim, isso vai entrar para o saldo do grupo. Pensa que o grupo é uma empresa. Ótimo. É o caixa de uma empresa. Ele é um fundo. Ele é um fundo com várias pessoas contribuindo todos os meses. E ele é autossustentado. Tem auditoria em cima disso, tudo. É como se fosse uma empresa com auditoria, tudo bonitinho. Todo mundo paga uma parcela por mês, vai formando esse saldo, tem contemplações, só que ao mesmo tempo tem muito pagamento de lance. Esse pagamento de lance vem para o saldo do grupo, que vai ajudar nas contemplações do mês seguinte. E todos os grupos são independentes um do outro, né? 100%. Não tem como esse grupo aqui ter injetado mais tal e beneficiar esse aqui, não. Zero. É 100% independente. 100% independente. Tanto que a gente tem grupos muito saudáveis, grupos menos saudáveis. E aí entra o papel do corretor. De entender e saber analisar os grupos para saber qual que é o grupo que faz mais sentido para o teu cliente. Inclusive na mesma companhia, com o mesmo produto. Exato. A mesma coisa do que eu falei lá do lance. Eu não vou pegar um cliente que quer guardar dinheiro ou um cliente que quer pagar a menor parcela possível e colocar ele num grupo em andamento. Para que eu vou pôr ele num grupo em andamento se ele não tem necessidade ou pressa de contemplação? Eu vou colocar ele num grupo em formação, que ele tem todos os 200 meses para pagar, e ele vai pagar uma parcela menor com o mesmo crédito. Que é o mesmo conceito de comprar um apartamento na planta. O grupo em andamento, ele é o mesmo crédito, com a mesma taxa de administração,
dividido em menos parcelas. Você não vai ter um desconto por isso. O que acontece? O grupo em andamento faz sentido para quem tem mais pressa, porque nesse período que ele já aconteceram várias assembleias, já saíram muitas pessoas. A probabilidade aumentou. A probabilidade aumentou e a gente consegue analisar o histórico. Um grupo em formação, eu não consigo analisar o histórico do que vai acontecer, porque nem teve a primeira assembleia. Só que para o cliente que não tem uma necessidade de uso, é muito bom. E aí cai na questão de escolher boas administradoras. Porque se eu pegar numa administradora que tem um histórico de grupos em andamento ruim, a probabilidade do grupo em formação ser ruim também é grande. Aí vem a questão da boa administradora. Se você pega uma boa administradora que a minoria dos grupos não tem um bom saldo, você entende que essa não é a regra. Eu vou entrar num grupo em formação que a probabilidade desse grupo ser bom é grande, porque a grande maioria dos em andamento são grupos bons. Né? Então, a boa administradora faz muito sentido e dentro de uma boa administradora, você entrar em bons grupos de consórcio que fazem sentido com o teu objetivo. Tem que estar alinhado. Né? Eu posso pegar um grupo, por exemplo, que já rodou metade das assembleias? Posso, se eu tiver muita pressa e eu quiser descapitalizar pouco. Porque a gente tem, assim, entender com o cliente. O teu objetivo é contemplar em curto prazo. Ok, alinhamos isso. Agora, o que você prefere? Pagar uma entrada menor, que seria o lance, ou uma parcela menor? Ah, não, eu consigo suportar um custo mensal mais alto, só que eu não tenho tanto recurso guardado para dar de lance. Então a gente vai pegar um grupo mais em andamento possível, o cara vai, sei lá, um grupo de 120 meses, já rodou 80 meses. Por quê? Porque o lance vai estar pequenininho. Só que a parcela vai estar alta, porque é o mesmo crédito, o mesmo taxa de administração, dividido em menos tempo. Só que faz sentido para esse cliente, porque ele me falou que ele pode assumir uma parcela mensal alta, mas ele não tem um recurso grande para dar de lance. Então o lance vai ser pequeno, a parcela vai ser mais alta. Agora o contrário, o cliente fala, não, eu posso dar um lance mais alto, só que eu preciso de uma parcela pequena. Eu não estou com um rendimento mensal, um recurso mensal para pagar uma parcela alta, só que eu tenho uma grana guardada. Ou vendi um carro, vendi um apartamento, enfim. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um grupo em andamento, mas não tão em andamento, vai ser um grupo mais jovem, que o lance vai ser um pouco mais alto, porque ele já rodou pouco, só que a parcela vai ser menor, porque ele tem muito tempo para diluir isso. Então essa é a importância da gente conseguir encontrar, alinhar direitinho a expectativa do cliente com a entrega do produto. Tá, vamos agora para um cenário ruim. Contratei, estou pagando há 1 ano e, cara, não vou mais ficar, quero desistir e cancelar. Como é que funciona? Cancelar dentro de um consórcio não é burocrático, não tem problema nenhum, só que eu costumo falo bastante disso no Instagram para os clientes, que no consórcio você tem, a única forma de você perder dinheiro é cancelando. A única forma de você perder dinheiro. Se você manter seu consórcio, você vai ter retorno em cima disso. Por que a pessoa entenda aqui também, quando ela cancela o consórcio, ela apostou na sorte. Sim. E ela está dizendo assim, cara, não tive sorte, então me dá meu dinheiro de volta. E não é se assim for mal contratado, acontece muito. E eu ouço muita reclamação de pessoas do mercado, de clientes que não são meus, falando sobre isso. Ah, acontece dentro dos meus clientes? Acontece, porque não é imune a isso. Só que foi alinhado a expectativa. Existe seguro para isso? Para cancelamento de consórcio? Não, é seguro para você manter as parcelas durante um período? Não existe seguro para manter parcela durante o período. Existe o seguro de vida. Que se ele falecer, morte ou invalidez, a cota é contemplada e quitada. Mas no caso, por exemplo, dele sair de uma empresa, ficar, sei lá, 6 meses com desemprego... Não tem. Podemos pensar. Interessante. Mas enfim, aí ele foi lá, cancelou, como é que fica? Se ele cancelar, o que acontece? Se ele não tiver sido contemplado, né? Se ele não tiver sido contemplado ainda, ele vai ter uma multa sobre o que ele tem para receber de volta. Então, ele pagou lá um X, ele pagou 10 mil reais. Ele vai ter uma multa que é em cima desses 10 mil reais que ele pagou. Então, sei lá, se ele cancelou com 25% de saldo devedor pago, ele vai ter 10% de multa. De 25% a 49%, 26% a 49%, ele vai ter 5% de multa. A partir de 50% de saldo devedor pago, ele não tem multa nenhuma. Tudo que ele pagou, ele vai receber de volta. Agora, é importante porque ele entrou com um objetivo, ele desistiu no meio do caminho, ele não realizou esse objetivo, ele vai receber o que ele pagou com um desconto, e ele nem realizou e nem teve de volta 100% do que ele pagou. Sim. Ah, é um prejuízo grande? Não, não é. Pode desistir. Muita gente vende isso como sendo uma perda total da coisa, e não é, né? Eu ouço muita gente falando, eu cancelei meu consórcio porque eu não fui contemplado. Então, só que por quê? Porque contratou com a expectativa errada, contratou do jeito errado. Contratou com a promessa de que ia ser contemplado rápido.
Aí o cara, não fui sorteado em 3 meses, não presta isso aqui. É tipo assim, eu comprei Só o que bilhete assim, da loteria, não fui sorteado, me devolve o bilhete. Você tem 200 meses para contemplar 900 pessoas. Dá para contemplar todo mundo num mês? Não, é isso aí. Nem 2, 3 por mês. Né? Então, não dá para contemplar todo mundo. Por isso que a gente tem, além do sorteio, a gente tem o lance fixo, tem o lance livre. A maior parte das contemplações acontecem por lance. Só que todo mês também tem um sorteado, que pode ser você. Basta você estar dentro do grupo. Muito bem. E para a última pergunta, pelo menos a minha aqui, eu não sei se você tem alguma consideração, como é que a tecnologia, essas plataformas digitais têm ajudado vocês? Eu acho que o mercado de consórcio carece um pouco ainda de tecnologia, principalmente na parte de gestão. Opa, ó. Tá aí, gente aí. Tá aí, mas a gente já vem trabalhando em cima disso. É verdade. Existem sim CRMs, a gente pode adaptar diversos CRMs que são genéricos do mercado, e aí você cria as nomenclaturas e consegue adaptar na sua esteira de consórcio. Só que aí eu estou falando de um profissional de consórcio independente. Quando a gente fala do corretor, eu já tenho minha base de dados dentro de um gerenciador. Eu já tenho minha base de dados dentro do Motion, no nosso caso. Por que eu vou ter esse cadastro de cliente em 2 lugares? Sim. Por que eu vou cadastrar o nome, o CPF, a data de nascimento dele em 2 plataformas? Por que eu não unifico isso? Eu vou criar uma outra empresa 100% independente, apartada, com funcionário? Não vou. Normalmente os corretores incorporam isso dentro da sua própria estrutura. Então, pensa que o cliente liga na sua corretora e aconteceu lá dentro. O cliente liga dentro da sua corretora e fala, oi, Ana, eu queria ver aqui o boleto no meu consórcio. Aí a Ana vai lá no sistema de gestão de seguro dele. Qual que é o seu nome? João. Olha, João, não vejo nenhum consórcio aqui. Poxa, queimou o corretor. Fala, como que você não tá vendo meu consórcio? Contratei aí com vocês. Hein? Que medo, hein? Não, peraí, tá no sistema B. Peraí, deixa eu ver. Tá aqui seu consórcio. Pô, até aí o cara já morreu. Já morreu, já infartou, já tá no Reclame Aqui. Agora, se ela entra lá, ela fala, tô vendo aqui o seguro do seu Jeep Compass, o seguro da sua casa, o seguro de vida. Achei seu consórcio. É o de imóvel ou de automóvel? Aí o cara vai falar, pô, que legal, hein, cara? Olha, eles estão bem organizados. Então é muito importante você ter isso centralizado. Se você é uma corretora de seguros, você ter o seu cadastro, primeiro, vai facilitar seu dia a dia, para você ter no mesmo lugar. E segundo, que isso vai te trazer muito mais segurança de dados ali para você trazer informação certa para o seu cliente. Agora, uma das coisas que a gente avançou, não sei nem se eu podia falar aqui, mas que a gente trabalhou junto foi na criação do leitor de PDF. Sim. Que até onde eu sei, não existe outro gerenciador de seguros e olha que eu fuço bastante no mercado. E por que a gente lê PDF? Porque as companhias não dão API para a gente trabalhar. Exato. E por que surgiu essa necessidade? Que, aliás, fique bem explícito isso. Ler PDF é voltar no tempo, é coisa errada. A companhia tem que fornecer API para a gente. Sim. Aí é uma longa história, uma briga... sem fim. Sem fim. E da onde surgiu essa ideia de criar o leitor de PDF do consórcio também? O Mocho estava lá no escritório, a gente conversando... Vendeu muito. E eu com o computador na tela, lá na televisão aberta, mostrando para ele. Ele estava curioso para entender como é que eu geria os consórcios. E aí, mostrando para ele e tal, eu falei, olha, só que eu tenho um problema que você precisa me ajudar. Eu tenho uma pasta aqui na minha área de trabalho que tem 120 propostas em PDF só da campanha de agosto. Que eu vendi e eu não tive tempo de registrar. Vendeu muito, né? Criou um problema. Infelizmente, né? Ou felizmente, vendi muito. E eu não tive tempo de registrar. Por quê? Quando eu falei lá dentro do escritório que eu ia encabeçar a área de consórcio, eu falei, eu vou encabeçar isso, só que eu não vou dar trabalho para ninguém. Eu vou fazer essa loucura aqui dentro, só que eu não vou começar a vender, depois jogar a bucha para vocês registrarem, para vocês cuidarem de parcela. Eu falei, eu vou criar a área e vou gerir ela até a gente ter uma estrutura própria de consórcio. E eu peitei isso. Então eu tinha uma pasta lá da campanha de agosto, por exemplo, com 120 propostas em PDF que eu não tive tempo de registrar e não tinha como passar para os funcionários registrarem, porque eu prometi que eu não ia fazer isso. Aí eu falei, moço, você tem um problema. Você precisa ler 120 PDFs para mim de consórcio. Aí ele falou, não é difícil. A gente já tem isso para seguro, já tem isso, para aquilo, vamos ler. Vamos adaptar. Ele me pediu alguns modelos de proposta, a gente mandou de automóvel, mandou de imóvel, mandou em grupo em andamento, mandou em grupo em informação, a gente mandou alguns layouts do que muda. Os meses, né? Os meses. E aí ele foi adaptando e hoje tem um leitor de PDF de proposta de consórcio, que até onde eu sei nenhum outro gerenciador tem. E hoje a gente vende tranquilamente, eu vou subindo os dados ali, as propostas dentro do sistema. Se já tem o cliente dentro do gerenciador, ele já identifica e só cria o consórcio lá dentro. Se não tem, ele cria o cliente e cria o consórcio lendo os dados. O que a gente faz? Só valida as informações, bate os pontos, completa algum dado específico ou não,
mas 90% dos dados já está lá dentro. E o mais importante, o registro está feito. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar, mas sempre, como tudo. Né? Como sempre, tudo. Então, hoje, se um cliente liga no dia seguinte que eu vendi a cota dele, a colaboradora da empresa já identifica esse consórcio e já atende. Se ele ligar lá no escritório e falar, não recebi o boleto do consórcio, qual é o seu nome? Não sei o quê, ele já está lá. Isso é muito importante, né? Tem muito corretor que fica na Excel. Imagina o cara com uma pasta dessa PDF. Só que isso está centralizado. Só que você está num sistema só, a menina... Se o funcionário ligar na corretora, exatamente, até ele saber qual que é a pasta, qual que é o cliente... vai falar para o seu segurado que você não achou o consórcio dele. Imagina que situação. Bom, a gente comentou da Porto fazer aquele trabalho, que eu achei bacana, de você, por exemplo, não quero trabalhar com consórcio, eu mando para eles, eles fazem. Mas eu não queria só usar o exemplo da Porto para não ser muito específico com a Porto, mas vamos supor qualquer entidade que faça isso. Como é que fica todo esse acompanhamento que você faz? Eles não vão fazer do lado deles. Não. Tá. Esse trabalho que você tem mensal. Assim, eu não estou jogando confete do teu lado. Aqui, não gente, não tem um jabá aqui, não tem nada. Não tem um real aqui, não tem nada, é zero. É assim, levar para vocês a realidade. Porque se você vai e faz com uma companhia ou com o gerente do banco, por mais que ele vá ser certificado, como você mencionou, etc. Esse acompanhamento que ele faz, e que poucos corretores fazem, mas alguns fazem, é essencial. Porque ele vai te acompanhar mês a mês. Né? Isso eu vi na prática lá ele fazendo. Ele vai acompanhar mês a mês. Então, acho que isso é um outro diferencial importante que vocês fazem lá, que os corretores podiam Porque, assim, copiar. Como é que eu vou querer que meu produto seja fidelizado, que meu cliente volte, que ele compre mais e que ele indique para as pessoas, se eu não entrego o valor para ele? Se eu só vender a cota de consórcio, qualquer um vende. Ah, mas eu escolhi o grupo específico para ele, tive todo um trabalho na venda. Só que o cliente ele já é leigo para o produto consórcio. Já é algo novo para a grande maioria das pessoas. E aí depois você vai jogar algo que pode ser maravilhoso na mão dele e ele não tem experiência. E nem deve ter. Não é função do cliente se especializar em consórcio. Não é função do cliente se especializar em seguro. Nós temos muita coisa no dia a dia, cara. Se você parar todo mês para ficar vendo como é que está a contemplação, imagina o tempo que isso toma. O corretor, e aí eu falo, assim, a gente conversa com muitos corretores ao longo do tempo, a gente tem muito relacionamento. O corretor, em grande maioria, reclama dos problemas do seguro, dos problemas do consórcio. Só que eu tenho uma informação para vocês. Se o seguro ou o consórcio não tiver problema, a nossa profissão não existe. Boa. Se eu não tiver sistema, se eu não tiver problema de dados, o Moshi, o sistema dele não existe. Ia precisar para quê? Se eu não precisar de garantia de segurança de dados, se não existir invasão, o Moshi não tem por que existir. Eu boto nas minhas pastas e acabou. Então, é bom que tem sinistro, é bom que tem parcela para conferir, é bom que tem assalto na rua. Infelizmente, é até bom que exista o péssimo profissional. O péssimo profissional de consórcio para valorizar o corretor, para valorizar quem faz um bom trabalho. Em sistema a gente brinca assim, por exemplo, o cara vem pedir um orçamento do sistema, quanto custa? Fala, esse sistema vai fazer como você quer, vai custar 50 mil reais. Aí o cara fala, pô, meu sobrinho pediu 5. Eu falei, agora vai custar 55. Por que 55? Eu falei, você vai pagar os 5 para ele, vai dar ruim, você vai pagar meus 50 de novo. Exato. O consórcio acontece a mesma coisa. Se contratar errado, vai pagar mais caro. E aí, é bom que tenha um trabalho, é bom que tenha um problema, porque aí tem quem resolva. E aí, se você for um ponto de apoio de segurança para o teu cliente, ele não vai procurar em outro lugar, ele vai procurar você. Agora, vocês acham que aquele cliente que a gente contemplou 2 milhões em 2 meses, ele vai procurar outro lugar para fazer? Ele vai voltar lá no banco para contratar o consórcio ou ele vai me procurar de novo? Ele tinha 6 meses para contemplar os consórcios dele, a gente contemplou em 2. Com certeza. Por que contemplou em 2? Se ficasse na mão dele, eu só vendi o consórcio e deixei para ele contemplar, ele não tem experiência, nem deve ter, para ficar olhando o grupo, analisar estatística, fazer cálculo, fazer simulação. É aquilo que você comentou da pessoa que veio, que depois veio te procurar para comprar o seguro do automóvel. Vai ser muito mais fácil depois você vender o seguro de saúde, você criou valor. Vida, exatamente. Você criou valor e aí a gente não vai poder reclamar depois, se a gente não tiver esse tipo de problema, de plataformas que vendem online. Ah, porque estão vendendo seguro online, que absurdo. Por quê? Porque a tecnologia está vindo, está diminuindo as burocracias e os problemas do seguro, está automatizando uma série de coisas e está facilitando para venda online. Natural, tendência natural. Se no consórcio não tiver trabalho nenhum, é fácil de contemplar, é só dar 2 cliques ali que eu contemplo, não, eu crio um site ali para venda online e meus clientes vão contratar e acabou a função do corretor.
Tinha cliente que me procurava e falava assim, hoje parou, viu? Mas no começo do digital, o pessoal fala assim, moxa, tem como você fazer uma landing page, você faz com a cota seguro, ele já fecha dali, já paga Já dali, já registra. transmite para ali, já recebe. Falei, cara, se tivesse isso, eu ia querer para mim, né? Exato. Eu ia querer, eu também quero, eu não sou bobo, Se né? montar uma esteira toda automatizada, 100%, acabou, e ter Lógico. sinistro, E se isso o acontecesse, robô já você não atende. existe mais também, né? Exato. Exato. Então, é bom que o consórcio tenha, assim como no seguro, tenha essas particularidades para contemplar, tenha a necessidade de especialização, porque agrega valor no nosso serviço. E o cliente vai pensar em 2 vezes em procurar outro lugar. Por isso que é importante não só prestar uma boa consultoria na contratação, mas também fazer uma gestão ativa desse cliente. Porque se você não acompanhar ele, é diferente do seguro. A gente, como corretor, a gente está acostumado com o seguro que vence todo ano. E a gente fala com aquele cliente no mínimo uma vez por ano. Se você não liga que já é errado. Bem errado. Se você não liga outras vezes, não mantém contato, não mantém um relacionamento constante com ele, só fala na renovação, mas ainda assim você tem um contato anual. Agora você vai falar de um consórcio de imóvel que dura 16 anos, você vai voltar a falar com ele quando? Daqui a 16 anos, quando acabar? Aí você vai falar, acabou, vamos fazer outro? O cara vai falar, claro que não, você não me ligou nunca mais. Você nem sabe como é que eu contemplei. Se eu contemplei, como foi, largou o cara. Agora, se você fala com ele mensalmente para traçar a estratégia, fala, olha, tua assembleia foi assim, foi assado, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Olha, eu tô vendo aqui que você tá pagando no boleto, não é interessante para você mudar para cartão de crédito, para você ter algum benefício em cima disso, vai ser o mesmo valor de parcela, só que você vai ganhar um cashback, milha no seu cartão. Né? O cliente vai falar, poxa, que legal que você se preocupou comigo. Você foi procurar que eu pago no boleto, você veio me perguntar se eu não quero pagar no cartão. Pô, legal, eu tenho cashback de 1,5% no meu cartão, joga a parcela lá. Pô, no final do consórcio você não paga taxa de administração. Você tem 1,5% de cashback sobre cada parcela que você paga. Ao longo de 16 anos, 200 parcelas que você pagou. Isso é interessante. Você tem um retorno em cima disso. Só que não é difundido, as pessoas não falam. E não tem custo adicional nenhum. E aí o cliente fala, pô, você parou o que você estava fazendo para me abordar, para falar que eu estou pagando no boleto, se eu não quero pagar no cartão, sem interesse genuíno. Agora vai falar, você está preocupado comigo? Você está preocupado com o meu lance, com a minha contemplação, com a minha realização, com menor descapitalização, você está preocupado com o cashback que eu tenho no meu cartão. E aí agora ele vai falar pro vizinho, ele vai falar pro primo, pro sócio, pro amigo, pro colega de trabalho, ele vai falar para todo mundo e ele vai pensar em mim quando ele quiser contratar o consórcio, virou referência. Agora, se esse cara já era só meu cliente de consórcio, vai da minha função começar a abordar ele, não de forma obviamente massiva, mas de uma forma sutil, dizendo, olha, a gente também trabalha com seguros. A gente tem também seguro A, B ou C, quando você precisar, conta comigo. E aí é o que a gente vem colhendo hoje. No começo eu vendia consórcio para os meus clientes de seguro e hoje a gente está vendendo seguro para os clientes novos de consórcio. Muito bem. Amigo, chegamos no final, deu 1h30. Muito Bom obrigado demais, aqui. cara. Quer adicionar mais alguma coisa? Olha, queria adicionar o fato, a gente falou muito sobre consórcio de imóvel, né? Porque, enfim, eu adoro, é algo que eu me apaixonei de fato, seja para uso, para moradia, seja para investimento, acho que é maravilhoso, é um produto incrível. Só que se a gente for pensar no dia a dia, né? Não quero comprar imóvel, não quero ter dor de cabeça e tal, falar o que eu fiz para mim, dar um case aqui que eu fiz para mim com um consórcio de automóvel. Eu tenho o carro A, que vale 100 mil reais. E aí eu quero comprar o carro B, que vale 200 mil reais. Ao invés de eu vender meu carro A de 100 mil, financiar mais 100 mil e comprar o carro B de 200 mil, eu vou fazer um consórcio, onde eu vou comprar todo o carro B com 200 mil e vou usar uma parte do carro que eu vendi para dar de lance, o resto eu vou investir, vai cair na mesma coisa do cliente do financiamento que quitou. Vou usar só uma parte, vou aplicar o resto, vou usar o lance embutido para comprar o carro B e pagar essa diferença parcelada. Então eu me capitalizei, eu comprei o carro que eu precisava, eu me capitalizei guardando uma parte desse recurso, então eu diminuí a desvalorização do meu carro novo, porque todo carro desvaloriza. Eu diminuí essa desvalorização porque eu mantive uma parte do recurso aplicado. Então a gente também consegue ter retorno no seguro de automóvel. Óbvio, a gente não vai ter renda passiva, esse tipo de coisa, por isso que eu falo bastante do consórcio de imóvel. Só que no consórcio de automóvel a gente tem algumas formas também de ter algum retorno e ter uma capitalização em cima disso. Deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu agora. Eu vou entrar num consórcio... Como você compra consórcio? Não, abre aí, @AugustoJR. Nós vamos colocar teu link aí. Vamos colocar teu link no vídeo. Vamos supor, eu vou entrar num consórcio de um carro zero, 2025. E esse carro custa 100 mil.
tá? Eu não quero ser contemplado. Aí eu posso optar por não ser contemplado, certo? Você vai participar da assembleia. Tem duas formas, na verdade. Ou você paga... Não vou pagar nada. Vou pagar só o básico. Não. É. Ou você paga sempre no dia seguinte do vencimento do boleto, aí você não vai participar da assembleia. Ah, interessante. Mais uma dica. Aí você não pode pôr no cartão, tem que pôr no boleto, paga no dia seguinte. Vence dia 15 e paga dia 16. Não tem nenhum jurinho. Não. 1 dia, 2 dias você não tem. A gente consegue isentar lá. Mais dias você vai ter. Não, mais uma técnica. Você... E pagar boleto atrasado é uma coisa que o brasileiro faz bem. Adora. E aí depois reclama que não foi contemplado. Isso é uma coisa que acontece. Ah, pô, não fui contemplado. Isso aqui, pô, de 10 meses você pagou 6 atrasado, caramba. Não vai ser mesmo. Você diminuiu 6 meses de possibilidade. Ou você paga o boleto atrasado, um pouquinho, para não pagar juros e você não participar da assembleia. Ou você vai participar da assembleia automaticamente. Ah, não vou pagar atrasado, vou lançar no cartão. Tudo bem. Se você for contemplado, a gente pode fazer a descontemplação. Ah, existe isso. Existe. Você Pode vender a carta também. Como pode vender a carta. Agora, óbvio, você foi contemplado por sorteio, você não vai descontemplar. Eu vou te ajudar a vender essa carta, vou te mostrar com números que você tem que vender. Se foi por lance, também é possível descontemplar. Paguei o lance, tô contemplado, putz, mas desisti daquela casa, não quero mais. A gente faz a descontemplação, você vai receber o recurso que você pagou de lance de volta. E sua cota volta ao normal para ser contemplada de novo. Tá, eu tô fazendo um cenário aqui de 5 anos. Então eu paguei R$100 mil agora em 2025. Ano que vem, esse mesmo carro, ele vai para 110 mil. Isso acontece. Sim. Certo? Aí eu tô pagando sobre 110 mil. Sim. Não é isso? Sim. O valor do crédito aumentou de 100 para 110, correto? Ok. Porque ele é indexado pelo carro, não é isso? Não mais. Agora não mais? Não, agora é pela inflação. Por que aconteceu isso? Na pandemia, a gente teve 2 fatores muito atípicos. A gente teve um INCC que chegou a 21% durante a pandemia, o que é natural, porque o ferro, o vidro, o metal valorizou muito por causa das importações e exportações que diminuíram, o custo de construção aumentou e a INCC explodiu. Foi para um índice que nunca tinha acontecido. E a inflação, e o preço dos carros na tabela FIPE subiram 225%, teve carro valorizando 300%. Teve explosão, verdade. Teve gente que se favoreceu disso, que se beneficiou disso, tanto no de imóvel quanto no de automóvel. Por quê? O crédito no de imóvel, ele era corrigido só pelo INCC, que é natural, o Índice Nacional de Construção, e o de automóvel era indexado pela FIPE de um determinado carro. Você não era obrigado a comprar aquele carro, mas era só uma referência. Só que aí a FIPE valorizou 200%, tua parcela foi proporcionalmente na mesma velocidade, e o INCC valorizou, teu crédito e tua parcela também foi. Teve gente que se favoreceu disso e ganhou dinheiro, só que quem estava com a grana apertada, falou, pô, eu não queria 200% de valorização no meu crédito e na minha parcela, agora eu não consigo pagar. Então, o que aconteceu? A Porto encabeçou isso e hoje algumas administradoras têm andado têm copiado. Ela, no consórcio de imóvel, para você não ficar dependente de um único indexador, ela fez a média simples do INCC com o IPCA. Porque ele tem correlação negativa, então se o IPCA subiu, o INCC segura, se o INCC explodiu, o IPCA segura, que foi o que aconteceu na pandemia. Se tivesse isso, o IPCA teria segurado, ao invés de 21% de valorização, teria virado 10%, 9%, porque o INCC tinha segurado. Então ela colocou no consórcio de imóvel média simples de INCC com IPCA, nada mais é que pegar os 12 últimos meses do INCC, 12 últimos meses do IPCA, soma e divide por 2. Essa é a correção no consórcio de imóvel hoje. E no automóvel, trocou de tabela FIPE para IPCA. Ah, não é mais a FIPE. Não é mais a FIPE. Desde a pandemia, então. Desde a pandemia. Você pode pegar grupo em andamento, que foi antes da mudança da regra. Então, tem FIPE e tem só correção pelo INCC. Dependendo de quando foi formado o grupo, ele pode ter essas correções. Os grupos, a partir de 2021... Está dando quanto de média anual? No consórcio de imóvel, média do INCC com o IPCA está dando uns 4, 4,5%. No alto. No automóvel, tá acho que 3,8%, 4%. Mas ele não consegue com isso comprar um carro zero? Porque o carro ele aumenta fora isso. Por exemplo, se eu entrei eu estou usando exemplo no carro de 100 mil, sei lá, um Gol. Aí no ano que vem, sei lá se o Gol existe ainda. Não existe mais. Não Zero existe. não existe mais. Nossa, conta tá bom, então o Fusca. É que você foi bem no carro que seria impossível de não ter, né? Tem há 40 anos, agora não tem mais. Tá bom, o Fusca. Também não tem mais. Não tem mais? Não. Brasília, não tem Corcel. Mais. Não tem mais. Não tem. Então, sei lá, o cara foi no Civic, também não tem mais. Acabou tudo. Também não tem mais. Sei lá. Polo. Um Polo. O cara foi comprar um Polo. Aí, tipo, aumentou. O valor do zero, ele é superior a esse reajuste. Como é que fica? Aí você teve uma defasagem no seu crédito. Mas aí a carta de crédito vai ser menor. Porque assim, vamos dizer que você contratou 100 mil
e daqui a 2 anos sua carta virou 120 mil. Só que você falou 3,5, vai dar 103.500. Só que o carro virou 110. 110 mil. Aí esses 6,5 você vai ter que desembolsar do bolso ou você vai contratar uma outra carta. Mas de qualquer forma, por exemplo, se eu ficar há 5 anos sem ser contemplado, for no último mês, o azarado foi lá e foi contemplado, ele pagou uma parcela menor durante 5 anos. Posso falar uma coisa para você? Que muita gente não sabe? Se você for o último a ser contemplado num consórcio... Isso eu sou bom em ser o último, cara. Você ganha dinheiro. É? É. Então eu vou fazer consórcio. Sabe por quê? Você vai pagar menos do que você vai levar. É tipo a telecena. Você vai pagar menos do que você vai levar. Quem fizer menos pontos. Exato. Então, vai pagar menos do que vai levar. Exato. É isso, porque você fica pagando por um valor menor. Não, e independente de você ter redução na parcela. Óbvio, se tiver redução na parcela, mais ainda. Só que independente de você ter redução na parcela. Isso já acontecia principalmente no carro, indexado pela FIP. Por isso que eu comecei a comentar sobre isso. Porque o cara pagava um carro 2025, 26, 27, 28 e tirava um 2029. Sim. Ele pagava o Avos lá, parcelado de todos esses anos defasados. Só que assim, ele não quer ser contemplado, ele quer usar como investimento. Sim. Só que, se você for o último a ser contemplado, você vai pagar menos do que você vai ter levado. Isso é eu tenho até um comparativo aqui que eu fiz para um cliente, não sei se eu vou achar a tempo aqui, a gente poderia até colocar na tela. Mas ele mostra bem isso, que eu desenhei aqui para um cliente. Ele mostra bem essa lógica. Vamos lá, ver se eu acho aqui. Manda para mim, a gente coloca na edição. Tá aqui. Que aí qual que é a lógica aqui? A gente fez um consórcio de R$1.000 e eu pago R$100 por mês. Você abre aí, depois a gente coloca lá. É um consórcio de R$1.000, eu pago R$100 por mês. No segundo ano, esse consórcio virou de 1.100 e eu tô pagando 110. No terceiro ano, ele virou de 1.200 eu tô pagando 120. No quarto ano, 1.300 eu tô pagando 130. A soma de todo o crédito de todos os anos deu na média aqui, eu vou estar levando 1.900, que é o último ano, meu crédito está em 1.900. Só que eu tô pagando 190. Somando todos os anos que eu paguei 1.450 e eu levei 1.900. Então, essa era a conta que eu queria chegar. Por isso que eu te perguntei do carro. Isso aqui é o que eu desenhei para um cliente no bloco de notas. É um super negócio. É de forma simples, mas dá para entender. Óbvio, o crédito não é de 1.000 e nem a parcela de 100. Só que proporcionalmente é isso aqui. Rascunhado mesmo. Proporcionalmente é isso aqui. Se você somar todas as parcelas, você paga 1.450 e teu crédito é 1.900. Muito bem. Vamos encerrar? Já estão puxando minha orelha ali. Júnior, obrigado mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer conversar com você. Acho que a gente levou bastante conhecimento aí, bastante informação. Acho que vale um episódio 2 depois. Vamos deixar seu link aí, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Mochi. Um abraço. Um abraço.